São as 3 pancadinhas de Molière para começar o debate. Pronto. Antes de mais, boa tarde a todos. Vou fazer uma experiência que é, não vou usar o microfone, vou falar sem microfone e as pessoas que estão lá ao fundo, se tiverem dificuldade em ouvir-me, se manifestem, por favor. Bem, boa tarde a todos. Ouvem bem? Sim. Ok, pronto. Então, vamos então dar início a este debate. Queria antes de mais agradecer a presença de todos os que hoje aqui estão connosco, em particular os nossos 2 oradores. Tenho à minha direita, passo a apresentar os oradores que amavelmente aceitaram o nosso convite. À minha direita tenho a doutora Catarina Patrício, doutorada em Ciências da Comunicação pela FCSH, onde é atualmente investigadora em pós-doutoramento no Centro de Estudos de Comunicação e Linguagens da FCSH, não é? Cujo programa de trabalho se chama Smart City, Cinema, Utopicidade e Governamentalidade na Cidade Pós-Industrial. Certo? É também mestre em Antropologia nesta faculdade e é licenciado em Pintura na Faculdade de Belas Artes. Entre as suas publicações mais recentes destacam-se A Primeira Grande Guerra e a Inevitabilidade do Recrutamento Planetário ou O Feedback de Cablegate para o Jardim de Éden, a individuação do vírus da mutação tecnológica. À minha esquerda tenho o professor José Luís Abreu, psiquiatra no Hospital Universitário de Coimbra e professor associado na Faculdade de Medicina, que ao longo dos mais de 30 anos de atividade profissional tem 50. Obrigado, professor. Pio Abreu. Pronto, professor Pio Abreu, que ao longo de mais de 50 anos de atividade profissional tem desenvolvido e orientado a investigação ligada a diversos temas do âmbito da psiquiatria, com várias dezenas de artigos publicados em revistas científicas. Como cidadão, sempre desempenhou atividade política, social e cultural, com diversas intervenções, artigos de opinião e colunas em jornais de tiragem nacional. Publicou também vários livros, entre os quais destacamos Como Tornar-se Doente Mental, A Queda dos Machos e aquele outro professor que o professor ainda agora me falou ali no café. Quem nos faz como somos. Quem nos faz como somos. Obrigado. É uma honra da alma já agora. E o Bailado da Alma. Pronto, é uma honra estar entre vós. Eu sou o Afonso Anjos, pertenço ao Diferencial, do nosso Centro Técnico. Isto é um debate que nós já tentamos organizar este debate desde há 2 anos para cá. É o final desta direção, portanto é o corolário do nosso trabalho e do nosso esforço. E pronto, vamos a isto. Agora vou começar por falar de como queremos que seja este debate. O formato deste debate pretende-se que seja um debate participativo. Ou seja, que nenhum de vos se coíba de dirigir perguntas à mesa, nem de fazer as vossas próprias intervenções se assim acharem conveniente. Basta para isso levantarem o braço e eu, assim que surge a ocasião, eu dou a palavra. Caso não haja perguntas da vossa parte, nem intervenções, eu irei naturalmente dirigir o debate, fazendo perguntas à mesa, aqui ao professor e à doutora Catarina. Pronto, antes de começar, é importante também fazer uma breve introdução a cada um dos livros que dão o mote. Eu não sei se toda a gente que está aqui já leu os 2 livros, ou leu um dos livros apenas. Está aqui o Admirável Mundo Novo, uma edição já antiguinha, esta edição mais recente. Na Feira do Livro, uma edição muito recente do 1984, e que aliás, como viram, é o que foi daqui que fizemos o cartaz do debate. Pronto, eu não sabendo se vocês já o leram, vou fazer uma breve introdução muito sucinta de cada um dos livros. Eu acho que é importante frisar também que nós não vamos discutir aqui hoje qual dos livros é que previu melhor o futuro, quem é que era mais visionário, ou qual deles é que escreveu melhor. Não, realmente o que pretendemos fazer aqui hoje é discutir a realidade, a atualidade, sob a luz que estes 2 livros nos trazem. Então, sendo assim, sobre o 1984, vou ser rápido. 1984 mostra-nos um mundo no qual no centro está a vigilância, o controle, o micromanagement, a determinação de horários, a estratificação social, onde o conceito de revolução é silenciosamente reprimido e o amor em geral é reprimido. A comunidade e a afiliação jovem aos projetos nacionalistas é o ponto fulcral para a perpetuação do Estado. A falta de crítica e atenção perante as constantes alterações do mundo são uma constante. Os que a têm rapidamente são apanhados e são feitos crer estar no cerne de uma mudança que está ensaiada à partida. No fundo é uma ditadura. Sobre o Admirável Mundo Novo. O Admirável Mundo Novo é um mundo de programação da sociedade desde a raiz, desde a nascença de cada indivíduo. A divisão entre classes e a forma como programam cada criança e lhes dão forma, a nível psicológico, como se fosse barro, é de detalhe incrível.
A formatação social é a base da organização desta sociedade, com cada classe direcionada para um dever social. Nenhum indivíduo duvida da sua posição, nenhum indivíduo pensa. A quantidade contínua de exposição, estímulos e atividades não deixa o cérebro processar qualquer tipo de informação. A identidade é perdida na concepção de comunidade. Os maus momentos, as tristezas, as dúvidas são engolidas por uma droga perfeita que regula o seu humor, o soma. Pronto, feita a introdução, eu se calhar começo por fazer uma pergunta. Começo aqui pelas senhoras, começo à minha direita, que é, nesta lógica do controle, do micromanagement que vemos em Orwell, do famoso Big Brother, que basta às vezes repetido e mencionado quando falamos da atualidade, não será precisamente isso que as pessoas querem? Viver num mundo que seja completamente controlado? Por outro lado, será que as pessoas querem assim tanta liberdade? Será que é possível definir a quantidade de liberdade? Isto são muitas perguntas numa só, mas não sei se... Eu acho que os seres humanos agrupam-se. Para os antropólogos e para os paleoantropólogos, geralmente estes grupos espontâneos costumam ter 30 elementos. É assim mais ou menos que as tribos funcionam, a ordem tribal, que muitos paleontólogos socorrem das etnografias para perceber os comportamentos dos indivíduos desde os primórdios da humanidade. Portanto, há uma natural agregação de elementos. O ser humano não é um animal solitário, não é um animal de grupo. Onde há um grupo é necessário haver alguma coordenação, e havendo coordenação impera a figura do líder, ou de um líder para algumas matérias. De qualquer forma, entre a liberdade, um debate entre o controlo ou a liberdade, a verdade é que se sente assim, uma espécie de alarme público quanto ao destino da privacidade, quer pela permanente vigilância, mas também pelo registro de todos os movimentos, intensificados cada vez mais com meios tecnológicos altamente sofisticados que permitem a criação de imensas bases de dados, que atualmente, como todos sabemos, são vendidas e são o negócio de muitas empresas e de mega empresas. A questão que me parece que subjaz a tudo isto foi tratada exemplarmente pelo Michel Foucault. A passagem de um regime onde havia a vigilância e se punia o corpo, que era o regime pré-moderno ou feudal, que conhecemos do tempo medieval, pagava-se com o corpo em qualquer crime, para uma vigilância e um controlo, onde se soma a figura da biopolítica, onde qualquer indivíduo é essencial para o funcionamento do Estado. A biopolítica moderna precisa de indivíduos, e por isso é que temos a sustentação de vida por todos os meios, por isso é que até em relação agora ao último debate sobre a eutanásia, isto tudo está dentro daquilo que o Foucault trabalhou como biopolítica. Porque o Estado precisa desses indivíduos para funcionar. É o combustível que irriga o Estado. O problema que se coloca hoje, parece-me, e que estes livros trabalham bem, é precisamente, quer dizer, estes livros estão dentro de um paradigma em que a figura essencial do controle é o Estado. Mas hoje o Estado está a perder importância. Cada vez mais há cidades que se desprendem da figura do Estado. Há uma tendência para a criação de megacidades, as cidades inteligentes, e que essa passagem, muito estimulada pelo capitalismo, não implica uma anulação da figura do líder e da vigilância. Simplesmente o Estado está a ser substituído pelas mega empresas, que não têm rosto. Queria só lançar aqui um ponto de concordância entre as duas obras. Elas têm alguns pontos divergentes,
mas têm, para mim, uma linha que é muito que é condutora. É que se o 1984 está numa espécie de estádio um paradigma mecanicista, para o paradigma mecanicista de controle dos indivíduos. Há o Big Brother, que é claramente uma alusão ao comunismo, é claramente uma figura ancorada ao Lenin, o Big Brother is watching you, esse modo de funcionamento mecânico pune os indivíduos ainda pelo seu corpo. Portanto, ainda está um estado, a biopolítica a começar a funcionar. A biopolítica, aquilo que o Foucault pensou, por exemplo, no caso do panóptico, que é uma prisão, que é um conceito do Jeremy Bentham, um arquiteto, que criou uma prisão que é uma espécie de máquina autónoma. Não sei se conhecem esse tratado do Foucault, Vigiar e Punir, que é um edifício anular. No centro tem uma torre de vigia, um pouco como funcionava ali o Miguel Bombarda. Depois o psiquiátrico, vou lançar aqui já para o professor. E a própria prisão. Portanto, o corpo era treinado e a questão é que, se compararmos para o que se passa com o Admirável Mundo Novo, esse sistema de vigilância está entranhado nos corpos. É operante da mesma, funciona da mesma forma, mas há aqui uma individuação tecnológica para uma lógica de rede. O regime já não é exógeno, mas endógeno. Funciona, que é o ponto máximo, a concretização máxima daquele regime de vigilância do panóptico será uma em que cada um se vigia a si próprio, cada um se trabalha a si próprio, como laboratório de práticas. Vigiar. Professor, gostava de acrescentar alguma coisa? Bem, eu não sei bem do que é de falar, muitas coisas, provavelmente. Gostaria de falar agora com a Catarina. Provavelmente eu estive com o pai dela em Bolama, depois dos fuzileiros navais portugueses terem invadido Conakry. Tive uma noite de Natal. Sou de uma geração que já não existe, está a acabar. Eu fui dirigente da crise estudantil de 1969, em Coimbra. Depois fui para a guerra e depois aí nasceu o 25 de Abril. Pronto, só depois disso. Aliás, fui para a guerra já como médico. Eu lá era dos poucos médicos que lá estava. Também devo ser crítico, fui médico. Psiquiatra e político não há grande diferença. O psiquiatra trata da identidade das pessoas. O político trata da identidade do território. Agora, eu quero-vos agradecer o desafio. Quero agradecer a estupenda ideia que vocês tiveram com o Herói e com o Huxley, que são realmente distopias criadas no tempo da guerra, do século passado, e depois da guerra, e muito focadas no que se passava então, porque agora tudo mudou. Eu não vou falar aqui das minhas peças sobre psiquiatra, as coisas, tenho muita coisa publicada, tenho um livro de psicopatologia, estou na faculdade de Universidade, mas agora falar deles. Não dá, mas vou falar do Orwell, que foi um desafio que me obrigou a reler os livros. Há uma coisa fundamental no Orwell, 1984, que é a teletela. A teletela é um ecrã de televisão que, atenção, que tanto o Orwell como o Huxley não falaram da população em geral. O Huxley fala só dos alfas, que é a classe superior que domina tudo, que é uma pequena percentagem. Depois existiam os betas, os deltas e os epsilons, que eram moldados à nascença. Por exemplo, havia alguns epsilons que eram moldados por nascimento para viverem melhor de cabeça para baixo, que era para fazer as coisas nos tetos. Portanto, o que o Admirável Mundo Novo nos descreve é uma classe de alfas que são completamente, que são, pronto, sabem, sabedoria, já vamos ver o que é que se passa. Porque os romances têm outro enredo. O enredo em ambos é uma história de amor, que é muito engraçado. Porque o que destrói tudo é o amor. O que destrói é a organização do Estado, num caso e no outro. Mas o que o Orwell coloca é a teletela. A
A tela é onde aparece sempre o Big Brother e uma série de anúncios, de palavras, de ordem e tudo isso, que toda a gente fica submetida. Mas a tela não serve só para manipular as pessoas. Os alfas, desculpem, os do partido interno e partido externo. Não posso confundir, já estou a confundir. Sabem que o Tolstói publicou depois um livro que é o Regresso ao Admirável Mundo Novo, em que incorpora o Orwell. Portanto, eles conheciam e o Huxley faz o regresso ao Orwell, já com as ideias, portanto, há uma certa complementaridade. Mas a tela é, então, o aparelho de grande televisão que domina completamente os do partido interno e do partido externo. E mais do que isso, a tela descobre-lhes a alma, descobre-lhes o sentimento e consegue manipular o sentimento. Ora, isso é possível hoje. Ou seja, existem metodologias que estão a ser usadas para controlar os sentimentos e as crenças das pessoas. Cambridge Analytica, vocês conhecem a história da Cambridge Analytica, não é? Agora, uma coisa engraçada, quem faz os algoritmos são vocês. São vocês que estão a fazer esses algoritmos para controle das pessoas. Portanto, vamos lá ver para onde é que avança. Eu penso que o Orwell está muito mais atualizado neste momento do que propriamente o Huxley, do que propriamente o Admirável Mundo Novo. Vamos ver porquê. O Orwell é inteligência artificial, é domínio através de uma série de pedagogias, por exemplo, hipnopedia, que é instruções durante o sono. Neste momento faz-se isso. É possível fazer com a hipnose, é possível fazer com uma série de tecnologias psicológicas que estão a atuar por todo lado. Não muito na medicina, mas de facto os psicólogos têm grandes empregos no marketing e no coaching, onde ensinam pessoas a manipular os clientes, completamente. Manipulação pessoal. E além disso existem os algoritmos. Vocês sabem que quando vão ao Facebook aparecem logo as coisas em que vocês estão interessadas. Portanto, há colegas vossos que fazem algoritmos para isso. A tela descobre-nos completamente os sentimentos e manipula-nos os sentimentos a todo o pormenor. E isso é possível neste momento. É possível fazer. E provavelmente está-se a fazer. Talvez não através de processos pessoais, mas através do marketing. Através do marketing e através desta coisa do Facebook. Claro que a tela não existe centralizada. Não existe ninguém a dirigir a tela, mas a tela está aqui. Isto é a tela. Ou seja, quando nós pegamos num telemóvel e vamos às redes sociais, há de haver alguém, Big Brother, que está a saber exatamente o que nós estamos. Eu estou no Facebook, sim. Eu estou no Facebook, mas a minha maior distração é ver a personalidade das várias pessoas. Eu conheço as pessoas através do Facebook. É muito fácil para um psiquiatra perceber o caráter, os interesses, as crenças e até o narcisismo. A tela está aqui. A única diferença é que não há nenhum Big Brother centralizado. Há milhares deles. Há dezenas, centenas. Qualquer um de vocês que queira pode ficar Big Brother. E esse é o drama. Zuckerberg e a sua equipe é um Big Brother. Ou lançar um mecanismo. Sim. Lançou este mecanismo e pronto. Depois há uma série de pequenas coisas que aparecem no Orwell que também estão em ação. Um deles é aquilo que ele chama o duplipensar. Os ministérios do Orwell, do Big Brother, têm nomes engraçados, porque, por exemplo, o Ministério do Amor é onde se faz a tortura. Depois há as palavras guerra é paz. O Ministério da Paz é onde se faz a guerra. E é isso que ele utiliza quando ele fala do duplipensar. O duplipensar é pensar uma coisa e o seu contrário. Portanto, é um pouco o que se faz agora e o que muita gente faz. Quem vê como faz o Trump, como é que o Trump funciona, ele está a funcionar muitas vezes no duplipensar. Aliás, muita gente que tem acesso aos grandes meios de comunicação diz uma coisa e o seu contrário. A lógica e a racionalidade que você, para fazer os algoritmos, tem que ter, naturalmente, está completamente perdida no senso comum e impede de pensar. Outra coisa importante do Orwell é a chamada nova língua, que é o inglês. O inglês, quer dizer, eu prefiro o português, o alemão, então as línguas europeias são muito mais ricas em termos de relações interpessoais. O inglês é uma ótima língua para objetos. Mais nada. Relações interpessoais não é possível, é muito difícil estar a traduzir psiquiatria e psicologia para inglês, mas nós temos que fazer isso.
e de inglês para português, já fiz traduções e realmente o inglês tem muitos objetivos, tem muito poucos verbos, de formas verbais. Enquanto que em Portugal é o contrário. E as línguas formam a nossa maneira de pensar. Eu estou na filosofia porque penso que a psiquiatria precisa de instrumentos conceptuais, que são linguísticos. Por exemplo, fenomenologia, as vivências na primeira pessoa, uma série de questões que nós precisamos da filosofia para isso. E o papel da filosofia é exatamente aumentar os conceitos linguísticos. Portanto, aumentar a língua. O modelo diz isso. Mas, ao contrário, o que acontece neste momento é que nós estamos na civilização do ver. E quando eu, no outro dia, estava na Feira do Livro e perguntei a uma senhora que estava no telemóvel a ver quando é aqui e tal, GPS, e perguntei como é que se chama esta avenida, Fontes Pereira de Mel. Ela era de Lisboa, não sabia. Ou seja, nós cada vez mais não temos palavras, estamos a perder as palavras. Portanto, a nova língua é uma redução das palavras para serem cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos e cada vez impedirem menos de pensar. E nós, na civilização do ver, nós estamos a perder as palavras. Há muita coisa que o nome de tal coisa. Eu não sei, mas eu pronto, já tenho uma certa idade, posso estar a ficar demenciado. Mas pergunta a pessoas de 40 anos, também não sabem. Ou seja, de facto, estamos todos a perder as palavras. E temos a nova língua. Portanto, isto é do Big Brother. Isso sempre existiu. Ou seja, a tecnologia do Big Brother, embora de uma maneira diferente, porque não é de facto uma sociedade centralizada, é uma sociedade multicentralizada, com vários líderes que aparecem e desaparecem. A política está cada vez mais ativa, a política está sempre a mexer, realmente a política voltou, a história não acabou, a política está cada vez mais ativa, mas sempre com grandes mudanças e passando de um líder para o outro. Agora, estes conceitos existem, por exemplo, há um livro que vocês têm que ler, provavelmente, que é o livro de um português que escreveu o Algoritmo Mestre. Como é que se chama? David, que é um português. Quem escreveu o Algoritmo Mestre? O nome em inglês, Master Pedro Domingos. Pedro Domingos. Pronto. O Pedro Domingos escreveu um livro notável que é o Algoritmo Mestre. Pronto, vocês têm que ler isso. E isso mostra, pronto, esse livro é muito claro, de modo como a inteligência artificial domina os homens. Eu agora tenho uma grande cumplicidade com os homens, porque a sedução das mulheres e a beleza que as mulheres criam ainda não foi substituída. Agora, a força que era o que os homens têm de dominar foi substituída pelos robôs. E a inteligência, que era o que os homens também têm, a inteligência abrangente, já foi substituída pela inteligência artificial. Portanto, vocês ainda estão aqui na inteligência artificial. Agora, só mais uma coisinha. Professor, não leve muito a mal, está ali um colega que quer fazer uma intervenção. Não, aqui só referir duas coisas, uma rápida que é esta. Queres microfone? Não é preciso, acho que não é preciso. O politicamente correto está, de certa forma, relacionado com a nova língua. Ou seja, as pessoas hoje em dia não podem falar daquele tema porque a polícia não quer ouvir. Portanto, de uma forma... Eu escrevi, o livro cedo que eu escrevi, A Queda dos Machos, era essa cumplicidade, é exatamente um dos capítulos, a história do politicamente correto é loucura. E é a polícia do pensamento. Sim. Está no George Orwell. Sim, thought crime e isso. Outra questão é, referiu há pouco que o Aldous Huxley depois escreveu o Brave New World, o Admiral do Mundo Novo, já tendo incluído partes do 1984, e também não é por acaso, porque esses dois autores conheciam-se, tanto é que o Aldous Huxley foi professor de francês do George Orwell e chamou-o para uma escola prestigiada para ter acesso à informação que o público em geral não tinha. Portanto, não é estranho vermos que eles estavam na mesma sincronia. Exatamente. E a viver os mesmos acontecimentos. Sim. Só uma coisa. Existem os prolos, os chamados prolos, porque o George Orwell era só a elite e o resto eram os prolos. Viviam na miséria e tal, tudo isso. E eram adaptados ao ambiente. Agora, claro, vocês podem fazer os prolos. Nós temos finalmente a possibilidade de ter uma escravatura, ter uma sociedade de escravos. Não são prolos. E nem épsilons, são os robôs. Eu espero que vocês saibam fazer os robôs e que consigam que os robôs sejam os nossos prolos. E, de facto, estão a fazer isso, não é? Mas é melhor os robôs ficarem só no Estado e não nas empresas privadas. Porque isso já está a acontecer. E não nas casas. A semana passada houve um caso desses. Em que um robô estava a gravar tudo o que acontecia na casa de uma senhora. Aquela coisa da Amazon. Sim, mas vale para o Estado e para as empresas privadas. Este rapaz aqui quer dizer qualquer coisa. Está democrático, para a empresa não. Okay. Eu queria dizer também para pegar um bocadinho no que ele disse sobre o politicamente correto e da nova língua.
aí também como falou da inteligência artificial, e pronto, também que sempre trabalho em inteligência artificial, então também tenho alguma familiaridade, e se calhar é um salto que eu acho que não é muito grande, em que, ou seja, também um bocadinho no Facebook, em que nós vemos que, por exemplo, há muitos utilizadores que fazem um determinado post. Eu vejo, por exemplo, no caso dos humoristas, que muitas pessoas entendem mal ou não gostam e reportam o post como sendo ofensivo. E o Facebook depois eventualmente acaba por banir o utilizador durante um mês ou o que é que seja. E não é um salto muito grande pensar que eventualmente os algoritmos da inteligência artificial vão começar a perceber, ou seja, eu estou a receber X reportes porque este utilizador disse determinada coisa, então vamos tentar aprender que determinadas coisas é que geram mais reportes e vamos tentar diminuir os reportes porque queremos aumentar a satisfação dos utilizadores. E eu acho que se realmente um dia se chegarmos a essa situação, que eu acho que não é muito distante, e tendo em conta que o politicamente correto está cada vez mais na moda, vai haver um maior número de pessoas a reportar determinados posts e comentários e o algoritmo vai ficando cada vez mais rico e pode-se dar o caso de chegar a uma altura em que o próprio Facebook ou o que é que houver na altura não nos deixa fazer determinado post. Não vai ser publicado, mas... acontece já. Pronto, não, também não... Mas se nós estivermos na relação interpessoal, também não dizemos tudo. Também é verdade. E do Facebook dizemos, não há delicadeza. Sim, também é verdade nesse aspecto. Logo fundava uma menina que dizia qualquer coisa. Só queria dizer uma coisa. Eu não tenho que estar no Facebook e aparecer um comentário homofóbico à frente ou racista e não poder reportá-lo enquanto tenho uma amiga minha que está aqui atrás de mim que colocou uma foto no Twitter de milícias anarquistas femininas na Guerra Civil Espanhola e foi tirada do Twitter. E eu não tenho... Esta foto foi tirada do Twitter, ok, mas não estou a ver qual é o problema de reportar algo que incita ao ódio. Eu não estou a dizer que reportar por si é uma coisa má, eu estou a dizer é que quando se reporta, às vezes pode haver consequências, que não atualmente, ou quer dizer, no caso do que ele referiu, se calhar já, mas, ou seja, podemos estar a ter um efeito a longo prazo pior do que o efeito que aquele comentário ou aquele post fez a curto prazo. E eu também não concordo que a imagem tenha sido retirada do Twitter. Eu acho que fica... E também não concordo que isso também muda, os algoritmos também rebentam. Homofóbicos e racistas, xenófobos a longo prazo sejam saudáveis. Isto acontece no YouTube todos os dias. Há muitos vídeos de muita gente sobre temas que as pessoas não gostam de ouvir que são reportados todos os dias, são os strikes. As pessoas podem não falar durante um mês, podem acabar a conta. Todos os dias acontece isso. Posso dizer, uma questão é que aqui tem a ver um bocadinho de tudo. É verdade que os comentários racistas e homofóbicos não deveriam existir, mas é um bocadinho difícil também às vezes conseguir distinguir, digamos, os falsos positivos dos falsos negativos e também distinguir também um bocadinho o que é o comentário. Por exemplo, vou falar do caso do humor, porque às vezes é difícil distinguir algumas coisas. Em como é que se consegue distinguir que é uma piada? Estou a dizer no caso de um computador, não estou a dizer no caso de uma pessoa. Mesmo assim, às vezes, escrito é difícil distinguir o sarcasmo e assim. Mas no caso do computador é muito difícil distinguir se aquele comentário está feito numa situação de uma piada, se está feito numa situação que uma pessoa está realmente a incentivar o ódio. E pronto, há aqui umas questões que são difíceis. Não estou a dizer que deve ser 8 ou 80, ou seja, que se deve permitir tudo ou que se deve banir tudo. Acho que deve haver aqui um meio termo. E eu acho que no caso pronto, e tentar ao máximo, os limites de liberdade de expressão são muito discutíveis. Peço só que termines, que sejas breve. Como é que se chama? Eu, Henrique. Pronto, mas só para concluir, acho que não deve haver 8 nem 80, são 8 livre e tentar também pensar um bocadinho que uma ação que possa parecer boa a longo prazo, às vezes pode não ser necessariamente esse Sim, mas eu não li o livro A Queda dos Machos, mas pelo nome acho que posso tirar algumas conclusões, embora não queira tirar conclusões, porque não li. Mas, no entanto, não me parece que os mais afetados com comentários de ódio sejam as pessoas que de facto não estão a ser afetadas com esses comentários. Catarina, quer dizer qualquer coisa? Eu queria dizer várias coisas. Só assim, muito esquematicamente, tocando em vários pontos, porque parece que o debate já está a ser muito produtivo, já há aqui diversos tópicos a emergir. A questão do politicamente correto, sim, eu até acho que é extremamente perigoso o politicamente correto, porque rebenta totalmente com o direito à opinião e instituindo simultaneamente o discurso do ódio. Porque o politicamente correto é que institui o discurso do ódio ao ver tudo ou preto ou branco. Não há as matizes para o mundo. E isso leva-me aqui à questão da inteligência artificial, que aqui o colega dizia muito bem.
O sarcasmo. Como é que um computador percebe o que é o sarcasmo? Como é que um computador, um programa, um algoritmo, consegue perceber um discurso não dito? É que os seres humanos comunicam numa linguagem silenciosa, muitas vezes. Que é pelas omissões, pelos silêncios, pelas reticências. Quantas vezes vocês já não enviaram um e-mail que foi mal interpretado? Porque às vezes é extremamente cru e o sentido não era esse. Por isso, eu que não tenho nada a ver com programação, nem com ciências duras, apenas nas humanidades e agora mais a explorar a filosofia da técnica, pergunto-me, existe já inteligência artificial? Eu creio que isto é um programa geral para nos conformar, para nos habituar a que um sistema que funcione independentemente do nosso querer. Para nos habituarmos e nos conformarmos a isso. Para mim, a inteligência artificial virá no dia em que a máquina disser eu hoje não quero trabalhar. Isto é que é a inteligência artificial, é a máquina dizer eu não quero isto. Porque até lá é uma programação, é uma resposta a estímulo e, claro, binária, ou 0 ou 1. A propósito disso, e a propósito aqui até com o repto que o professor lançou, dos robôs substituírem a mão humana. Os proletários. Quando o Marx pensou isso, eu pensava que nos ia libertar para o lazer, para a cultura, para a dedicação à leitura, à música, a uma cultura de uma maneira geral. Nós sabemos bem o que é que os computadores vão nos libertar diretamente ao desemprego. Porque cada vez mais se vai criar um fosso entre quem tem muito dinheiro e quem tem pouco. A questão do rendimento universal garantido, já ouviram falar disso? Eu creio que é um caminho possível, porque não vai haver trabalho para toda a gente, ou vão ser criadas novas profissões, e que até se podem finalmente criar part-time, mas bem pagos, uma pessoa trabalhar não 8 horas diárias, mas 4. Claro que sabemos que até se trabalha mais que 8, não é? Não é aquele ditado antigo, 8 horas para trabalhar, 8 horas de lazer, 8 horas para dormir. Sabemos que nem as 8 horas de lazer são 8 horas de lazer, basta ter uma casa para cuidar, ou filhos para cuidar, onde é que está o lazer. Mas, há até, eu vi outro dia um documentário, um mecânico, já não lembro nacional francês, isso é um documentário dos anos 60, que dizia as 8 horas de dormir são para o trabalho, porque eu só produzo em máquinas de grandes torres, aqueles maquinões imensos, se eu tiver dormido. Se eu não tiver dormido, como é que eu produzo? Portanto, há aqui uma questão geral de repensar o que é o trabalho, que pode ser uma vantagem, pode ser uma solução interessante e libertar-nos realmente para a cultura. Mas nós sabemos bem que isso não vai acontecer, porque há uma lógica geral que é o capitalismo, que ninguém consegue imaginar o fim do capitalismo. Aliás, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, e por isso é que temos cinema a toda a hora apocalíptico, pós-apocalíptico, com vários subgéneros, da catástrofe total à catástrofe parcial, a testar mundos possíveis, porque o cinema, tal como a literatura que antecedeu, e a literatura, a ficção e a ficção científica, são máquinas de testar o real, já que o teste no real é sempre perigoso e ameaçador, mas transferir a lógica da escravatura dos sujeitos humanos para sujeitos não humanos, porque as máquinas, temos de reconhecer, são atores. Já a lógica de que o ser humano é único, que é o ator social, está completamente arredada. Softwares agem máquinas, são atores sociais, reais e efetivos. Essa lógica de transferência da escravatura para as máquinas só vai dar mais guerras, não vai terminar a guerra. E exorto-vos à leitura, sobretudo aqueles que trabalham com máquina, com rede, com programação, à leitura de um filósofo que se chama Gilbert Simondon, que tem um apêndice da sua tese de doutoramento sobre os processos de individuação, chama-se O Modo de Existência dos Objetos Técnicos. É um livro fascinante. O livro começa por propor uma reforma cultural absoluta, em que as máquinas tenham de ser elevadas a uma categoria cultural, porque elas têm sido arredadas da cultura, e por isso é que aparecem nas ficções ou máquinas ameaçadoras, como o Exterminador Implacável, ou máquinas que ameaçam com insurreições de todo o género, ou Frankenstein. Portanto, para ele isso é tudo literatura que não leva a lado nenhum,
O que ele quer é uma real inclusão das máquinas, porque o ser humano, neste processo com as máquinas, aliado com as máquinas, é um maestro que conduz o seu tempo. E as máquinas devem ser libertadas do seu regime de escravatura. Isto é absolutamente radical o que ele propõe. Não com uma lógica naif, mas com uma lógica de ideologia geral, se quiserem, de um amor, de um eros planetário, que abarca essas máquinas que ele divide em elementos, indivíduos e redes. Nos anos 50, já a falar de redes. E essa passagem, por exemplo, no estádio pré-industrial, não havia este problema com os objetos que portávamos, porque o ser humano era um indivíduo técnico, era ele que detinha o conhecimento, sabia operar com uma ferramenta. Mas com a introdução desta estranha entidade, esta criatura gênica, que é uma máquina, porque simultaneamente está entre o mundo natural e entre o humano, porque é a máquina que porta ferramentas, é a máquina que opera as ferramentas, o ser humano foi remetido, ora para uma posição de auxiliar, que limpa, lubrifica, etc., ora para o seu inventor. Ora, sabemos que o inventor também é um lugar que poucos ocupam. E depois ele aponta para a era dos conjuntos técnicos. Os conjuntos técnicos têm elementos que são portados por indivíduos, mas que funcionam em rede. E quanto maior é o grau de concretização de uma máquina, menos nós conseguimos perceber o que está lá dentro. Ora, tudo isto faz muito sentido se pensarmos nas redes. E por isso é que eu há pouco falava do paradigma que está mecânico no 1984 e naquilo que já é endógeno no Admirável Mundo Novo. É que já há uma lógica reticular em que os sujeitos funcionam sem questionar, porque são totalmente operados desde a sua gênese, quase como se de um livro ao outro existisse uma individuação no processo. Professor, acredita que já podemos ser controlados desde o início? Como dizia aqui a Catarina... Não, já vamos ao Admirável Mundo Novo. Vamos lá ver, os filósofos às vezes têm umas ideias loucas, os filósofos servem para nos alargar o raciocínio, mas não para apontar caminhos. Os economistas, talvez. Marx, nomeadamente. A Catarina tem essa perspectiva, de facto, de que cada vez há menos empregos. Eu penso que não é uma perspectiva que existe nos anos 50, porque dos anos 50 até agora soube-se muita coisa. Eu acho que chama a atenção, por exemplo, para os livros do Yuval Harari, o Sapiens e o Homo Deus. Sobretudo o Homo Deus, que é um livro escrito para vocês. E isso, sim, é uma visão muito clara, mas sem um grande... Quer dizer, não é pessimista. Eu não quero... Bem, nós fizemos uma revolução, a Revolução Romântica de 25 de Abril, que eu devo dizer que a Revolução Romântica foi porque as mulheres finalmente libertaram-se e nós estávamos apaixonados por elas nessa altura. Agora é tudo completamente diferente. E a grande importância das mulheres também tem a ver com o facto do privado ter passado para o público. Neste momento, as coisas privadas, o que é muito complicado. Mas o que eu queria dizer é que provavelmente as guerras podem acabar. Nós estamos neste momento em guerras de quê? De Twitter. As guerras estão perfeitamente localizadas e estão a acabar. Mesmo as pessoas são com os Tompakov, não é? Nem sequer precisam lá ter soldados. E depois é a guerra dos Twitters. E nós estamos num mundo que, embora tenhamos uma percepção errada, nós neste momento, em 2018, há neste momento mais mortes, e é preciso ler o Yuval Harari para perceber isso, há neste momento mais mortos, mais doenças por obesidade do que por fome. Há neste momento mais mortes por suicídio do que por homicídio, incluindo guerras e terrorismo. Não estamos assim tão mal. E eu penso que é na vossa geração que tem que dar a volta, porque as coisas estão más, o sistema financeiro está mal. Vai colapsar por si. Toda a gente já percebeu isso. E o problema agora não vai ser na produção nem nas grandes empresas, vai ser na distribuição. O que há que saber é que os recursos que temos, incluindo os feitos pelos robôs, como é que vamos produzir? E não abdiquemos da nossa humanidade. Eu não penso que os robôs possam ser humanos. Não são. São completamente controlados por nós. Podemos fazer deles o que quisermos, como agora às vezes fazem certos funcionários, certas pessoas que vivem à fome e que nós tentamos controlar por meio. Nós não. Os políticos tentam controlar por meio de alguns políticos. Mas sim, eu penso que o futuro não está vedado. Eu penso que há futuro, sim.
há um problema, claro. Todos estes indivíduos escreveram porque estavam debaixo da questão malthusiana. O número das pessoas sobe, não há recursos. Há recursos neste momento. A tecnologia e os robôs conseguiu arranjar recursos, apesar disso. Mas também é verdade que a população está a decrescer, já não está a curva logarítmica. E porquê? Porque as mulheres têm independência e protagonismo. Às vezes não têm filhos. Mas onde a mulher tem proeminência, a população decresce, como aliás acontece em Portugal. Onde a mulher é submetida, a população aumenta. A luta pelas mulheres e pelo feminismo, com que eu concordo, é também uma luta para estabilizar a população. Isso é possível. Vamos lá ver. Eu sou um otimista. E eu acho que vocês, agora não sou eu, nem ela, são vocês que vão fazer isso. Eu já tenho 2 filhos, mas a questão que me parece aqui, a pessoa está a olhar para a Europa, mas a população mundial continua a aumentar, e sobretudo a população das cidades, cada vez mais. Estima-se que a população mundial, portanto, já somos mais de 7 mil milhões de habitantes no mundo, e o espaço da cidade, as pessoas que acorrem à cidade, estima-se que em 2050 possam ser já 9 mil milhões, uma coisa assim, e metade a viver em cidades. Quem vive nas cidades toca necessariamente o espaço todo que lá está fora. Eu, particularmente, quando ando ao trabalho, tenho que pensar alguma ideia, alguma coisa, gosto sempre de recorrer à ficção científica. E há um conto do Ray Bradbury, não é do Ray Bradbury, não, é do Ballard, que chama-se Billennium, em que é um mundo, claro, já lá muito distante, em que já qualquer pessoa na cidade já só dispõe de 3 metros quadrados de habitação. Imaginem, todos os edifícios públicos foram tomados para construir por comprador quartos de 3 metros quadrados para cada um. Já só há cantinas, já não há automóveis nas ruas, as pessoas movem-se em manadas completamente na rua para ir almoçar ou tomar um banho. Vocês podem vir para Coimbra e para o centro, que é dele, tem lá casas para toda a gente. Mas Castelo Branco. Isto é Europa. A população continua a aumentar largamente, não podemos só olhar para o caso europeu. A Bangalore, na Índia, não é? Produz mais licenciados por dia do que a Europa inteira junta. Portanto, estamos a falar de um mundo que já, porque o espaço já é global, é o globo, tudo toca em tudo, e por isso é que temos as alterações climáticas, e por isso é que temos estas crises todas. A questão é, o espaço, neste ponto do Ballard, até já não há reservas naturais, que tudo são, onde não há cidade, há zonas de plantação altamente mecanizada e interdita, porque é preciso alimentar. Já se fala na produção artificial de proteína para alimentar esta gente toda. Há uma crise de recursos, por isso é que ir para Marte é uma boa ideia, ainda que seja distante e que possa ser quase impossível, mas é sempre uma boa ideia investir nesta... Posso-me tirar a palavra e devolver a palavra à audiência? Algum rapaz que já pediu a palavra há algum tempo? Desculpa. Eu vou ser muito breve, antes de mais, boa tarde a todos. Eu gostei muito do comentário da doutora Catarina quanto à questão de definir a inteligência artificial. São conhecidos pelo menos 3 tipos de inteligência artificial, começando pelas micro-inteligências artificiais, que se especializam em uma determinada tarefa ou um determinado conjunto de tarefas. Uma inteligência artificial quase humana, que consegue realizar as nossas tarefas e consegue um pouco pensar como nós, isto tudo em teoria. E depois temos o nível da super inteligência artificial, que nos supera e consegue, entre aspas, juntar a inteligência global de todos os humanos numa só e superar ainda a combinação de toda a inteligência de todos os humanos. Pegando nesta definição, nós hoje em dia, daquilo que podemos ver, eu creio que estamos perante única e exclusivamente micro-inteligências artificiais, programas que se especializam em recomendar anúncios, em recomendar coisas, em dizer não faças isto, faz antes aquilo, e que podem, no fundo, ao tentar ajudar-nos, talvez de forma defeituosa, podem induzir um pouco aquilo que é o politicamente correto que foi falado há pouco e aquilo que é, entre aspas, uma política ótima que na prática talvez não exista. E aí passo a palavra ao professor e à doutora Catarina, que talvez saibam um pouco mais sobre isso. Sobre Por fim, sobre quê?
sobre a questão de existir uma forma correta de dizer ou fazer as coisas em determinada situação versus isso acaba por ser um pouco subjetivo e para cada situação existem múltiplas personalidades, múltiplas opções. Para terminar, gostava apenas de deixar a questão que é até que ponto é que o nosso politicamente correto de hoje em dia crescente não é um pouco um resultado de mais acesso à informação e a uma maior educação e a uma tentativa talvez um pouco pedagógica de tentar transmitir essa mesma educação a outras pessoas e que as opiniões que emergem muito no politicamente correto sejam as opiniões comuns da Europa e da nossa geração que tem acesso a essa informação. Adriano, o rapaz de azul também. Eu tinha 4 Dizer comentários qualquer para coisa. fazer. Que Se acho for rápido. sim, são relevantes porque são factos, portanto, não vou estar a dar propriamente a minha opinião. Por exemplo, o primeiro que é a Sofia, que é o robô, que é o primeiro robô a ser cidadão da Arábia Saudita, que tem mais direitos do que as mulheres, que eu acho estranho, que as mulheres lá têm de estar vestidas e não podem conduzir, e esta senhora robô tem alguns Já podem. Agora já podem ir ao cinema. O segundo comentário é em relação a... Essa é a revolução. Disse que não havia nenhuma guerra agora, mas se houvesse uma terceira guerra mundial e fosse física, seria um bocado óbvio também vermos, não é? Mas de facto temos visto nos últimos anos um reforço de a Rússia é a culpa de tudo, não é? Desde Sim, as aí eleições... está o politicamente correto a funcionar. Sim, mas mesmo a minha testadora variou foi a Rússia. Tudo agora é a Rússia, não é? Influenciar os Estados Unidos, influenciar tudo. E agora vai haver um World Cup na Rússia que talvez... Pronto, não vou dizer nada. Sim. O terceiro comentário em relação ao Brave New World, que refere que as pessoas estão contentes com a sua servitude. E o problema é que nós hoje em dia vivemos com muitas opções, mas pensamos que são opções e não são. E nós temos, por exemplo, empresas de comida, empresas de marketing, de todo tipo de coisas, e pensamos que são competidores quando em cima é a mesma pessoa a mandar. Sendo que, por exemplo, a Bayer agora comprou o Monsanto e pronto, eu não vou comentar mais do que isso. O quarto comentário é, eu andei a investigar um bocado sobre a China, porque eu vou lá viver meio ano, e vi que a China tem cerca de 200 milhões de câmaras que controlam diariamente toda a população das 30 maiores cidades da China, que é mais do que a população da Europa, e existe um ranking social na China em que é D, C, B, A mais e A++, em que as pessoas são classificadas socialmente de forma como se comportam na sociedade. Uma pessoa que faça coisas boas passa no verde, ajuda pessoas, pronto, vai subindo. E outra que não faça coisas decentes para a cidade vai perdendo pontos. Inclusive há pessoas na China que não podem sair do país e durante 10 anos não podem comprar bilhetes de avião. E isto é tudo controlado pelo Estado. E isto é tem basicamente a para nós. lateralidade dos seus contactos, porque se o meu pai se portar mal, Sim. eu também perco pontos. Exatamente. Esse regime é assim. E isto aqui é para nós abdicarmos, é para nós obedecermos ao Estado, não é? Nós não podemos criticar o Estado. Posso acrescentar um comentário muito curtinho sobre isso do ranking social. Não sei se conhecem o Black Mirror. Há um episódio chamado Nosedive que retrata exatamente isso, que eu não tinha conhecimento, que deixa um bocadinho alarmado, porque o Black Mirror tem sempre nem sempre, mas sempre uma perspectiva mais pessimista do que otimista, em que é muito isso, em que as pessoas têm uma classificação, naquele caso de 0 a 5, e lá está, pronto, deixa de poder sair, deixa de poder comprar um bilhete de avião, ou precisa ter determinado ranking para comprar determinada coisa. E é o que o Orwell falou. Se nós falarmos mal do Estado chinês, também perdemos pontos, porque nós temos telemóveis que ouvem o que estamos a dizer e estamos a perder pontos. Queres acrescentar alguma coisa em relação à diferença entre o chinês tradicional e o chinês moderno também? Pois é, eu também tive a investigar, porque eu também estudo a língua chinesa. Não, eu não ia falar disso, mas obrigado por me lembrar, que eu te falei disso há 3 dias. O chinês tem um sistema de escrita que é relativamente complexo, tem 100 mil caracteres, e pronto, se soubermos os 1000 principais dá para percebermos bastante do dia a dia. E existem os caracteres tradicionais e os caracteres simplificados. E os caracteres simplificados são caracteres que nos anos 50 o Partido Comunista Chinês simplificou 2.274 caracteres porque tinham muitos traços. Alguns dos mais importantes simplificaram para ser mais fácil de escrever. E de certa forma isso aplica-se isso é o Newspeak do George Orwell, só que no caso chinês, porque eu estou a estudar o chinês simplificado e muitos chineses também na China, na Taiwan não, que é o tradicional. E o chinês simplificado não permite interpretar textos antigos de há 2.000, 3.000 anos, que é conhecimento chinês. Né? E isso, às vezes as pessoas podem pensar, isso é coincidência, é para simplificar, mas também podem pensar que é propositado para isso, para não perceber que foi escrito há milénios.
questões interessantes que eu queria a ser levantadas. Professor, quer dizer alguma coisa? Mas está aí sem vontade de falar. Eu precisava de não ser pessimista. De facto, isto descreve muitas coisas que eram usadas. Fala da China, pode falar de Cuba, por exemplo. Cuba, como todas as pessoas, de qualquer modo, em Cuba, apesar de serem hipercontroladas, até vivem satisfeitas. Têm muitas relações interpessoais. O que se passa na China depende. E também temos que distinguir muito bem a cultura urbana da cultura rural, que é completamente diferente. Eu não sou daqui, não sou de Lisboa. Coimbra, a Beira Baixa e aquela zona toda que ardeu, pronto. Aí é completamente diferente. Estive há 8 dias em Castelo Branco. Uma cidade onde se pode viver, onde as pessoas andam bem, seguras, sem serem controladas. Se há mais controle, depende de onde, de que maneira, que a gente também não pensa que se possa generalizar. O que existem é muitas interações, a política está constantemente a mudar. A China vai dominar o mundo, porque a China tem outra maneira de perceber o mundo, porque a China joga com o tempo. E há muita coisa que está a passar na sociedade ocidental, por exemplo, estas técnicas de mindfulness, de hipnose, de EMDR, estas ofertas psicológicas que existem agora, têm todas a ver com o presente, o aqui e agora, e muito, por exemplo, com a meditação budista, que tem a ver com uma certa maneira de viver e viver em intuição, em relação com o mundo, em relação com o ambiente, que essa é uma maneira de entender. A Catarina falou há pouco que a nossa comunicação é fundamentalmente não verbal, 60%, mas interpessoal. E na relação interpessoal existe alguma coisa que nós não conhecemos, que é essa história da intuição. Que o Jung falava das as máquinas têm sincronizações. intuição. Não, eu acho que não. Eu acho que tem. Nós podemos ter e podemos ter juntamente com o ambiente. As máquinas são porque feitas elas por estão no nós. ambiente. As máquinas são feitas para aquilo que a gente as programa. Mais nada. Eu bem aí discordo, porque as máquinas, os objetos técnicos também se individuam neste meio que é comum aos humanos e aos objetos. Os objetos são feitos por nós. Mas os objetos têm o seu princípio de individuação e hoje em dia, então, os objetos já se individuam por si. Nem que seja um software, gera outro. Pode ser, não? Estou a dizer alguma barbaridade. Mas não tem intuição. Porque a intuição tem a ver com sincronização. A sincronização eu sei o que é. Duas pessoas que vivem juntas e que têm uma relação próxima estão sincronizadas. Dormem à mesma hora, almoçam, por exemplo, as refeições servem para sincronizar. Na relação humana é isso importante. Famílias que cada um come para seu lado não existem, não são sincronizadas, não formam um coletivo. Mas o grande drama das pessoas, por exemplo, quando estão deprimidas, é se sincronizar com as outras pessoas, meterem-se em casa e se sincronizarem, sabem com o quê? Com os astros. Dormem de dia e vivem de noite. Muitas vezes agarrados aos telemóveis que não são nada. E esse é o grande problema que nós temos. Se nós nos conseguirmos, como artistas, sincronizar com o meio ambiente, sincronizar com o nosso corpo, sincronizar com as outras pessoas, aí nós estávamos dentro da nossa humanidade, se quiserem. Mas o que nós estamos a absorver agora em termos ocidentais, mesmo toda a ciência está a absorver, é exatamente essas tecnologias, e todos os cientistas da Califórnia, da Fundação Champalimau, de todos os novos cientistas que estão a estudar psicologia, estão a aprender, por exemplo, com o Dalai Lama e com os budistas, que têm vários tipos de meditações, milhares, mas estão a usar isso, por exemplo, no Mindfulness, que é uma maneira de recuperar a intuição. E a intuição é uma característica da cultura asiática. Nós estamos a absorvê-la. E eu acho que a entrada dos chineses aqui, não tenho nada contra eles. Quer dizer, tenho muito grande, mas eu acho bom, porque é a interpretação das culturas. Eu vou, Catarina, posso só dar a palavra ali à audiência, que há 3 pessoas que querem falar. Okay. Então, para a plateia, para a Catarina e de volta à plateia. Força. Ok, eu queria só falar daquilo que falaram quanto ao criticar o Estado, porque eu acho que isso vem muito do Foucault, porque nós antes tínhamos uma figura, era atemporal, que era comandada pela Divina, mas era uma figura palpável, que era o rei, era só uma, assim como também tínhamos um corpo visível para castigar, caso acontecesse alguma coisa, que é do vigiar e punir, é a parte de punir, os castigos corporais. E quando se passou, o Foucault faz a transição com a peste negra, a partir da peste negra que começou o vigiar, e com o Panopticon. Eu acho que o Panopticon foi um mecanismo para despersonalizar o poder, porque os funcionários que o exerciam, os guardas que podiam ver as pessoas, tinham o poder, podiam exercer o poder, mas não o tinham, só o exerciam.
isso criou uma despersonalização do poder que temos no Orwell, que é o Big Brother, que não existe, ou seja, ninguém pode ir matar o Big Brother. E já no Admirável Mundo Novo, não me lembro se temos um líder assim, mas temos a frase do Bentham, do Jeremy Bentham, que fez o Panopticon, que era todo camarada torna-se um vigia. Como a doutora Catarina disse, o poder torna-se mais endógeno, ou seja, as pessoas vigiam-se mais umas às outras do que propriamente um poder coercivo do Estado. E vigiam-se a si próprios. Sim, Que é a questão é. sim, como cada camarada torna-se um vigia, como dizia o Bentham. E também, às vezes também gosto de relacionar isso com a igreja em si, ou seja, deixarmos de ter. Porque eu acho que o Orwell, se não pegou nisso, tem muito por onde pegar. É o thought crime é exatamente. Exato, nós não temos um Deus a quem damos dinheiro, não temos. As pessoas têm um Deus a quem dão dinheiro, a quem obedecem, mas esse Deus não existe fisicamente, não é palpável. E eu queria fazer esse ponto desde o Foucault, que eu acho que foi onde muitos desses autores de distopias se basearam. O Foucault analisou a história, que é precisamente essa descentralização do poder numa pessoa. O poder passa a ser exercido por muita gente, quer sejam funcionários do Estado, quer sejam todos nós, quer sejamos nós. A questão do Foucault é que o poder é contínuo, independentemente de quem está. Mas todos nós o exercemos e todos nós estamos submetidos a ele. É isso que eu acho importante tirar do Foucault. Muito bem lido. Aliás, eu queria pegar aqui em várias coisas para tentar passar e até parar no panóptico. Ou talvez comece por ele. O panóptico, de alguma forma, é o pai ancestral da biovigilância que temos, se pensarmos numa linhagem de objetos técnicos. E quando eu falei há pouco da intuição dos objetos técnicos, claro que estou-me a ancorar ao Simondon, e o Simondon, por sua vez, foi ao Jung. Ele crê que há uma linhagem de filogenética nas estruturas maquínicas, tal como as coisas que espontaneamente brotam da natureza. E, no limite, para o Simondon, vão brotar espontaneamente na natureza objetos técnicos. A questão é que ele altera a noção do que é artificial. Uma planta de estufa é artificial, correto? Porque precisa de condições que não estão no seu meio para funcionar, para viver. É preciso ser regada, é preciso ter a temperatura certa. Ora, para Simondon é aqui que reside a noção de artifício. O que será natural, não é que um objeto técnico de repente assim polui, mas irá haver o seu grau de concretização será uma espécie de naturalização. Isto para dizer que só com técnica é que lá vamos. Aquilo que o Walter Benjamin olhou para a Primeira Guerra Mundial, que foi de facto uma charneira absoluta no modo de fazer guerra, com a guerra aérea e com o gás que contamina a comunidade civil. Quando ele diz que o avião que está no ar a lançar bombas devia lançar sementes, que o grau de ligação planetária da Primeira Guerra Mundial, que foi conseguido pela técnica, tem que ver com o transe dos arcaicos, mas tornaram o leito de núpcias num banho de sangue. Ele quer dizer que ele acredita que há um potencial brutal na tecnologia para nos ligar, para construir um mundo, na acessão do Nietzsche, do Menschenerde, não é? O homem-terra. Portanto, a questão é que nós sempre estivemos ligados a uma acessão de que esta terra, o mundo, é mundo, na acessão hegeliana. E o mundo é mundo de história. História que necessariamente tem um telos, tem um fim. E todo o século XX sofreu na pele, sobretudo na Europa, esse telos da ideologia alemã, que temos a Segunda Guerra Mundial, não é? E o caso do Hitler, que leu mal o Nietzsche, e leu mal o Hegel menos, mas leu mal o Nietzsche. A questão é que, de facto, temos que ter aqui uma ligação à técnica produtiva, procurá-la para os seus melhores propósitos, referindo toda a questão do automatismo, que é o que temos hoje em dia, que é o que a colega falava muito dos automatismos na resposta, até da questão do politicamente correto. As pessoas parece que já estão encadeadas num pensamento expectável. Parece que tem que entrar num radicalismo qualquer ou preto ou branco. Então, bloqueiam-se fotografias
por nada, eu tenho colegas artistas que põem trabalhos nus no Facebook e são bloqueados. Eu primo pelo debate e não pelo bloquear. Muito raramente eu bloqueio pessoas, mas estou a falar de situações. Mas há pouco dizias que não tens que ver um comentário racista. É verdade que é demasiado invasivo, é verdade que de repente somos invadidos por textos que não queremos, somos invadidos por imagens que não subscrevemos e eles estão completamente institucionalizados. Algo que se passa e o politicamente correto vai se virar contra as pessoas que têm pensamento livre. Esse é que é o problema que eu vejo com o politicamente correto. É porque eles vão conseguir. Sabem aquela ideia das teorias da conspiração, não é? Que elas existem, mas agora há o algoritmo para arrebentar as teorias da conspiração. Mas o que é que valida que aquilo é uma teoria da conspiração ou não? É que muitas vezes elas estão a dizer que a conspiração é real. Aquilo não é uma teoria, a conspiração existe. E o problema é que eu vejo é que esta questão do politicamente correto vai destruir o pensamento livre de pessoas como tu, por exemplo. Porque vai forçar... a questão é que vão dizer assim, temos aqui um problema muito grande, não podemos chamar isto e isto àquelas pessoas. Mas essas pessoas que estão-nos a colocar isso na frente também nos vão impedir de dizer que isto não pode funcionar assim, vão nos impedir de dizer que a Monsanto e a Bayer andam de mão dada, vão nos impedir de dizer que o Durão Barroso permitiu a entrada de sementes da Monsanto na Europa. Catarina, peço que seja breve. Está concluído. Está concluído. É também um bocadinho. Para dar a palavra ali à plateia mais uma vez. Desculpem, o rapaz. Não sei quem é que falou, vocês, já não me recordo quem falou primeiro. Está aqui, fala para mim. Não consigo ler, mas. Quer dizer, consigo ler, mas talvez seja. Não soube bem. Obrigada. Muito bem. Ok. Então, o senhor estava a dizer há pouco que os humanos é que controlavam as máquinas e que as máquinas nunca iriam ter vontade própria, digamos, mas. Como um rapaz aí falou, há 3 níveis de inteligência artificial e se passarmos para o segundo nível, o que acontece é que essa inteligência artificial vai conseguir reproduzir-se e vai conseguir de alguma forma chegar ao terceiro nível em muito pouco tempo, em minutos ou segundos. E esse terceiro nível é de inteligência superior à humana e por isso aí humanos não vão ter controle nenhum assunto sobre essas máquinas. Portanto, ainda só estamos no grau 1, sim. Sendo o grau 2 possível, rapidamente se passa para o grau 3. É. Quase instantâneo. Exato. Por isso, Passa aí ao rapaz. Não é preciso. Boa tarde ou boa noite, não sei que horas é que são neste momento. Parabéns à Diferencial, é um excelente debate. Está a ser muito agradável. E o comentário que eu tenho a fazer liga-se de alguma forma, o politicamente correto, é precisamente isto está agora a ser dito. E eu vou-me referir a 2 estudos empíricos. O primeiro foi feito em 2016, foi um conjunto, na verdade, e o último é agora em 2018. Vou ser muito breve. Em 2016, no Twitter, concluiu-se que, depende dos estudos, mas entre 10% a 30% dos tweets produzidos, no contexto das eleições americanas, não foram produzidos por humanos, foram produzidos por bots, que são inteligências artificiais, colocam uma imagem como se fosse ser humano, como o texto que é produzido no Twitter normalmente não é muito inteligente, não é preciso uma inteligência artificial muito inteligente para produzir um texto que pareça que foi produzido por humanos. E a conclusão unânime de vários cientistas, sobretudo de universidades americanas, é que esses tweets contribuíram para que os discursos se extremassem. E não foi só a Rússia, obviamente, havia a equipa do Trump tinha bots, a equipa da Hillary tinha bots, hoje em dia empresas têm bots, estão a ser espalhados na internet a uma grande velocidade. O segundo estudo empírico que eu queria referir tem um mês, acho eu, que foi feito por cientistas da MIT, em que 2 inteligências artificiais, uma foi alimentada com imagens normalmente consideradas standard, a outra foi alimentada apenas com imagens e conteúdo violento do Reddit, coisas mesmo extremas. E depois foram dados testes Rorschach, ambas, em que as inteligências artificiais olhavam para os Rorschachs
e faziam uma descrição através de linguagem do que estavam a ver. A Standard, onde a Standard via um vaso com flores, a outra, a inteligência artificial, via um bebê a ser pontapeado, por exemplo. E porquê é que isto tudo se liga ao politicamente correto? É porque se estas inteligências artificiais andarem à vontade pela internet, meu Deus! Sim, mas é como a história do avião do Benjamin. Em vez de lançar bombas, devia lançar sementes. Essa inteligência artificial devia servir para motivar e engajar as pessoas no mundo, na sustentabilidade geral, acabar com os plásticos, em reduzir o consumo. Isso é que deviam ser as questões. Diga lá qualquer coisa, portanto está Não, eu ouço isto com muito prazer. Vocês. Então, passo só a palavra ao Diretor dos Rapazes, peço que sejam breves. Isso a dizer quanto a isto da sustentabilidade e pegando os níveis de inteligência artificial, sabendo nós seres humanos podemos olhar para nós como sendo um conjunto de sensores. Eu estou a ser mesmo muito técnico, mas os robôs também são assim. E tudo o que nós vemos e percebemos, uma máquina também consegue, porque nós não vemos nada para além do que está aqui à nossa frente. E a máquina também consegue ver isso. E juntando, a máquina tem uma capacidade de processamento que nós não temos e consegue juntar várias pessoas e formar dela super inteligência. E tentando tratar o problema da sustentabilidade, por exemplo, a solução mais fácil, se disser a uma máquina resolve o problema da sustentabilidade e carregar num botão, eu acho que a primeira coisa que essa máquina faz é reduzir a população humana. Fácil. Mata-nos a todos, então as máquinas felizes porque já ninguém se queixa, não é? Dar empowerment às mulheres da Arábia Saudita. Está a acontecer. Com a ajuda do Soros também. Posso? Não sei se está lá só mais um colega. Peço desculpa, professor, eu vou tentar ser o mais rápido possível. Um exercício que gosto de fazer quando tenho... boa tarde, obrigado ao diferencial, chamo-me Manel, sou eletrotécnico. Um exercício que gosto de fazer quando estou a ter assim conversas que considero, pelo menos para mim, com alguma complexidade, é procurar o denominador comum e pô-lo de um modo simples, para um bocadinho ligar à terra, num termo de engenheiro. Eu acho que a doutora Catarina estava a sugerir há bocado que era a inteligência artificial, de certa maneira, estar com uma postura errada na internet, portanto devia ser usada não para largar bombas, mas sim para largar sementes, se deve um bocadinho à postura que nós temos em relação ao conflito. Conflito esse que pode ser, como o meu colega há bocado estava a dizer, lindamente, comentários xenófobos, homofóbicos, etc. Onde a linha do aquilo que vai para além do razoável é muito ténue e varia grandemente entre cada um de nós aqui nesta sala. Portanto, é muito difícil, mas não vou muito por aí, é muito difícil generalizar. Vou sim, posso fazer daí também um paralelismo, portanto, um paralelismo do que é politicamente correto escrevermos numa rede social, fazer um paralelismo entre a vigilância que nós temos hoje em dia na China e que se eu matar alguém na rua, pronto, isso é considerado politicamente incorreto, porque matar alguém é mau. Portanto, podemos ver que estas duas coisas se assemelham bastante. Portanto, onde é que está o limite? O limite, ou a barreira, é algo que é muito diferente, muito difícil de traçar, e eu penso que, em vez de estarmos de facto a tentar normalizar aquilo que pode ou não ser dito, criando se calhar sem querer aquilo que tememos tanto que é uma censura, se calhar procurar, isto é um exercício que eu acredito muito difícil, tenho imensa dificuldade com isto, que é mudar a minha postura em relação ao conflito. Por exemplo, acredito, posso estar a dizer algum disparate, peço que me corrijam, nos Estados Unidos eu não posso ir preso por dizer as maiores barbaridades ao meu colega que está aqui sentado ao lado, só se o agredir fisicamente. Portanto, ele pode sim ficar muito ofendido, mas não pode fazer mais nada. Se nós mudarmos a nossa postura em relação ao conflito, de maneira que em vez de o exacerbar ou de o reportar, que através de algoritmos de inteligência artificial pode vir daqui a algum tempo a dar origem a censuras despropositadas, mudarmos a nossa... Pronto, já estou a repetir isto, mudar a postura em relação ao conflito, de modo a o facilitar ou o neutralizar, ou não sermos tão facilmente, de maneira muito simples, irritáveis, não é?
triggered, como dizemos na internet. Pronto, peço desculpa, professor, alonguei-me imenso. Muito obrigado. Professor, por favor. Bem, primeira coisa, os níveis de inteligência. Pronto, vocês provavelmente sabem mais disso do que eu. Mas há alguma coisa que falta provavelmente aí. Nós interagimos com o mundo. Comemos alimentos que se cultivam, que fazem parte da natureza e é na natureza que vivemos. As máquinas interagindo umas com as outras, falta-lhes a questão da natureza. E há aqui... Pronto, e depois eu podia também fazer a analogia da Catarina das bombas, os aviões que deitam bombas e podiam deitar sementes. Aí está a diferença. Porque sementes são sementes, é vida, e bombas é morte. Bem, toda a questão também é definir um bocadinho o que é a inteligência. Nós não sabemos exatamente o que é. E há outro conceito que é a consciência. Pois, isso aí que as máquinas juntam. Ok. Não, ok. A consciência, nós começamos a ter alguma ideia do que é. E a consciência e a realidade e o problema dos sentimentos e o problema da dor, por exemplo. A dor é aquilo que assinala a realidade. Se eu estiver aqui, eu lido com pessoas que estão fora da realidade, além dos filósofos. Se o esquizofrénico andar aqui e atravessar a parede, não bater com a cabeça na parede, está fora da realidade. Se eu bater com a cabeça na parede, estou dentro da realidade. Portanto, o que me assinala a realidade é a minha dor de cabeça e é eu bater com a cabeça na parede. E isso é importante saber. Porque no Admirável Mundo Novo, por exemplo, esse é o problema. As pessoas têm qualquer problema, tomam o soma. Não querem saber. A satisfação é imediata. Não há realidade. Não há oposição. Elas mudam, inclusivamente, o passado para estar tudo de acordo com aquilo que se diz. Aliás, nos dois livros. Portanto, essa é a grande questão. Mas há aqui também um problema de ética. Eu vou dizer. Nós vivemos no ecossistema. E fora do ecossistema não vamos sobreviver. Se pudermos transferir o ecossistema para algum ou para outro planeta, muito bem. Mas neste ecossistema, portanto, o que está perante nós é a morte coletiva. Não é só das bombas atómicas. Claro, a guerra atómica, e há gente que consegue evitá-las, de facto, substitui-as pelos twitters, porque isso era a morte da humanidade. Mas já também o ecossistema e há a história dos plásticos e tudo isso. E nós não sobrevivemos sem o ecossistema. Eu espero que haja gente inteligente, e há seguramente. E vocês têm essa inteligência, e talvez essa ética. Conheço muitos cientistas que entraram agora e que têm essa ética de evitar que o ecossistema se altere. E esse é um problema que está nas vossas mãos. Admirável Mundo Novo. Há outra coisa muito importante no Admirável Mundo Novo. O que o Admirável Mundo Novo introduz, diferentemente do 1984, é a produção. É a reprodução. Não há vivíparos. Não há relações. As pessoas têm o prazer, dormem com este, com aquele, com aquele outro, mas têm que ter os meios anticonceptivos. Porque as crianças são feitas em provetas, em laboratórios. E nem sabem quando morrem, porque há uma morte assistida, uma eutanásia, e nem sabem quando morrem. Isso é muito o que as pessoas desejam. Ter relações sexuais na boa, sem ter filhos, e morrer sem dar por isso. Nem que seja com eutanásia, seja como for. Há muita coisa que as pessoas podem desejar assim. Pronto, ok. São os desejos. Muito bem. Mas atenção que nós temos que enfrentar a dor, muitas vezes. E os vivíparos enfrentam a dor. A começar pelas mulheres que não têm o parto. Há uma coisa que está muito longe de acontecer, que é as crianças serem feitas em brevetas. Isso sim. Isso não. Porquê? Há tecnologia para isso? Há tecnologia para transportar outros para os homens, que era um grande poder que os homens tinham, finalmente, ter uma criança. Ok. Há tecnologia para essas coisas, há tecnologia para a reprodução, há tecnologia para os clones e tudo isso. Porquê é que essa tecnologia não avançou? Está nas mãos dos médicos. E os médicos têm uma ética acima de tudo. Professor, deixa-me só fazer E essa é a grande questão. O médico é responsável, individualmente responsável pelas decisões que toma. E o médico tem que ter uma ética absoluta. Ok? E a questão da ética é isso, é a questão da ética que impediu que o Admirável Mundo Novo se estivesse a verificar aqui. Embora não tivesse impedido que muitas coisas do Orwell se estejam a verificar. Eu queria só fazer um parênteses, porque eu acho que o professor tocou em dois pontos essenciais. É o amor, já tinha falado dele, e da dor. E esta questão das crianças não serem criadas em ambiente artificial, no caso do Brave New World, foi testada.
durante o Terceiro Reich. O que é que não foi testado no Terceiro Reich? Não é? O Hitler tentou criar o super soldado e achou que criar crianças longe do ambiente materno ia dar, e criados espartanamente ali como preceptoras alemãs, que ia dar soldados imbatíveis. Mas não deu. Porque é preciso amor para gerar bons indivíduos. E uma criança laboratorial, toda laboratorial, do princípio ao fim, não funcionou como um bom soldado. Os protagonistas desses filmes, aqueles que até fazem conspiração, tinham um defeito. É o John e os dois tinham um defeito, e o Winston. Tinham um defeito, aquilo na proveta não correu bem. E por terem um defeito, é que eles tiveram amor e resolveram conspirar contra o coisa. Pronto, uma ronda de participações começa aqui em baixo, vai subindo até lá. Não, já está. Este rapaz já lançou aqui há muito tempo. Eu vou começar por aqui e segue para aí, está bem? Aquilo que eu queria dizer era só um bocadinho do que o que ele disse sobre os dois estudos que fez e que acabou com o que é que acontece se esta inteligência artificial andar pela internet. E houve um caso, não sei se foi ano passado ou se foi há 2 anos, que foi um bot da Microsoft que ia aprendendo com o feedback da internet. E as pessoas começaram a dizer as maiores barbaridades racistas e o bot ao final de um dia virou nazi e depois a Microsoft teve que apagar o bot porque o bot já deixou de servir o propósito e passou a ser um bot nazi. Ou seja, andar na internet... Nós com os nossos preconceitos. E isso é que se estuparam. Nós queremos ser inteligentes e ver as coisas objetivamente. Não. Nós estamos cheios de preconceitos. E aí nós podemos evoluir e melhorar. Com a vossa ajuda. Rapaz de azul, de t-shirt azul. Eu, não é? Sim, Dois comentários. Um que é pequeno, que é este que o professor referiu, da ética dos médicos. Eu gostaria só de saber onde é que está a ética dos médicos quando houve a Operação Paperclip nos Estados Unidos, nos anos 50, a Operação Paperclip, que foi testar as crianças e ver o que é que os efeitos dos químicos faziam nas pessoas, de todo tipo de doenças, para testar o que é que faziam nos anos 50, sabes que os médicos, a mães todos... Sim, exatamente. Eu estou na Ordem dos Médicos e, portanto, sou muito ativo na Ordem dos Médicos. E isso, para mim, é uma questão importante. Sem a ética médica e sem a responsabilidade individual do médico, acaba a medicina. Para onde vai, não sei. Mas houve alguns que acaba a ética, porque saíram da Alemanha nos anos 40 e continuaram... Acabou a ética aí, não houve ética. Sim, exatamente, aí não houve ética, porque estavam a testar as pessoas. O médico é um homem, como outro qualquer. É preciso também que haja responsabilidade. E é preciso que haja leis para isso. O meu segundo comentário era em relação à conspiração. Às vezes as pessoas falam teorias de conspiração e nem sabem o que é uma conspiração. Uma conspiração só é quando as pessoas se juntam para formar ideias e projetos para um determinado fim, né? Para criar alguma coisa. Portanto, nesse aspecto, o mundo está cheio de conspirações, porque as pessoas falam entre si e querem criar ideias para um fim. Sim, portanto, conspiração já existiam há séculos, já existem há milénios, sempre existiu, é a natureza humana. E começou a ser usado bastante mais nos Estados Unidos, quando a polícia americana começou a ridicularizar pessoas que não acreditavam na história oficial da morte do Kennedy. Portanto, começaram a ser usados mais nessa altura, e hoje em dia também se fala, quando se fala de 9/11 e de teorias de conspiração, ele está a teorizar. Mas eu vim aqui com a minha antiga explicadora de história, e eu aprendi bastante história com ela. Não sei, e eu aprendi uma coisa sobre 9/11, de que foram lá os árabes que fizeram aquilo, quando comecei a estudar dezenas e centenas de horas sobre o assunto e já percebi o que é que se passou lá. E que aquilo foi previsto bastante antes e até há documentos que comprovam que aquilo ia acontecer. Bem, a gente depois faz um debate para discutir essa cena. Só para dizer que hoje em dia as pessoas falam de filmes de conspiração e teoristas de conspiração para ridicularizar, porque as redes sociais e o mainstream media faz isso. Ele é teorista da conspiração, não vamos acreditar no que ele diz. Mas isso é politicamente incorreto, porque são pessoas que pensam fora da caixa. São pessoas que pensam no que é que realmente se passou e não no que foi transmitido por amigos, familiares ou escola, e pensam, mas porquê é que isto aconteceu? Quem é que beneficia? Mas tu sabes que o Facebook criou um algoritmo para acabar com os fake news. Sim, exatamente. E há escolas já até no mundo inteiro que ensinam a crianças a criar e a analisar fake news. E isso faz que está tudo interligado, politicamente incorreto, fake news, teorias de conspiração, está tudo ligado. Já podemos pensar fora da caixa. Já finalizaste a ideia? Ou deixa-me dar uma coisa. Tu lá ao fundo, de barba. Queria pegar como que estavam a dizer há bocadinho da consciência das máquinas, que as máquinas não têm consciência, e
ver que as máquinas têm muitas coisas que nós também não temos. As máquinas comunicam sem qualquer tipo de ruído perceptível a nós, não é? Wireless, etc. Como seja. Pronto. E também que pegar na parte da linguagem que o Orwell pega muito, quando diminui o vocabulário para as pessoas perderem liberdade, as máquinas têm um vocabulário muito maior que o nosso. O 0 e 1 pode parecer pouco, mas combinações de zeros e uns, por exemplo, eu e o professor temos noção de amarelo e amarelo torrado. A máquina tem códigos para todo este espectro. E, portanto, até que ponto é que as máquinas não são até mais livres que nós e nós estamos a pô-las abaixo de nós? E elas não são uma espécie mesmo acima. Somos nós que as criamos. Mas... Não, as máquinas não se reproduzem a si próprias. Mas pode chegar há uma coisa que é a energia que nós interiorizamos. As máquinas, a gente tem que lhes dar energia. Se a gente tirar-lhes energia, acabou. Eu só. Elas já se autogeram. Antes de voltar a palavra aqui à mesa, há mais duas questões. Uma ali outra aqui em baixo. Eu podia jogar o microfone lá acima. E depois falas tu também. Então, queria comentar uma coisa que o rapaz disse ali há pouco sobre que comparou a censura feita, por exemplo, na China, de se matar alguém é considerado politicamente incorreto, e comparou com se insultasse o seu colega do lado, agredisse verbalmente. E, pelo que eu percebi, a tua perspectiva é de que ambos são censura, ou seja, o eu censurar que é mau tu dizeres isso, é uma censura igual ao tipo de censura que normalmente estamos habituados das ditaduras. A questão é que eu acho que deve haver liberdade de expressão, mas eu acho que ela tem um limite a partir de que interfere na liberdade de outra pessoa. E se tu tiveres comentários, por exemplo, racistas, ou homofóbicos, o que é que acontece? Estás a interferir na liberdade de outra pessoa, ainda por cima de comunidades que são oprimidas historicamente e institucionalmente, e portanto estás a contribuir para essa opressão. E a opressão não é menor, e a agressão não é menor só por não ser física. E, portanto, se considerar isso censura, então acho que há censura boa. Mas, por exemplo, a censura do Facebook de não permitir fake news, isso eu já não considero bom, mas já não considero positivo, mas tudo o que seja insultuoso e agredir, sem dúvida que acho que não deve ser permitido. Mas não me licença que responda só à minha colega, só chamando. Força, estamos a ser direto a resposta. Em relação à censura, o ponto que quis fazer com a censura foi um bocado o ponto que o nosso colega fez aqui à frente, foi o de estes algoritmos não terem propriamente a capacidade de distinguir certas coisas, e depois pode haver um relaxamento no que toca a proibir certos posts e certas palavras e certas imagens, dando origem aí sim a uma censura. E, portanto, estes algoritmos, se não forem vigiados, é para isso que caminhamos. No que toca eu acho que aí acho que tenho que discordar outra vez contigo, porque ou há limite à liberdade de expressão, já estamos a fugir, por isso é que já que eu não queria estar a fugir muito ao tema, mas acho que não podemos limitar a liberdade de expressão dessa maneira. E daí o meu convite a mudarmos a postura, porque eu só afeto o meu colega se ele entender que eu afeto, se ele deixar que eu afeto. Não concordo, claramente, mas pronto, não faz mal. Eu só afeto alguém se essa postura de não agredir o teu colega, não é ele que tem que mudar a postura de não ser. Não, mas atenção, vamos falar com ordem, está bem? A questão é, limitar a liberdade é um contrassenso. Eu percebo o que é que o colega está a dizer. Qualquer limite à liberdade é um contrassenso, dizer que tem que ser limitado. Mas é certo que há palavras que ferem mais que balas, obviamente. Agora, a questão é, cuidado com o que queremos. Quanto a um certo assunto, é normal.
Não, Por exemplo, a criação do núcleo LGBT daqui. Se não és heterossexual, é óbvio que vais ficar ofendido. Mas porquê que se fica ofendido com isso? Esse é que Porquê que se fica ofendido Não com só se fica ofendido, desculpa, mas como é óbvio. Gostaria de saber. Ou então os comentários que andamos a ver no Twitter, quando um rapaz se maquilha e ouvimos os comentários ridículos, não devias andar na rua, devias ir levar a porrada. Eu acho que essas pessoas que dizem isso é que devem tentar mudar a postura e não nós a dizer ok, sou uma abominação e não devia ter Relembrem-se destes livros. Limitar, dizer, tem que haver um limite à liberdade de expressão, é um contrassenso. Nunca comecem uma frase com essa É óbvio que eu não defendo um limite à liberdade de expressão, mas tendo em conta esse discurso de mudar a postura, eu acho que a pessoa que agride verbalmente é que deve ter em conta a postura e não aqueles que são afetados por essas palavras. E o ponto é, Miguel, nós tentarmos desculpa lá, não quero estar a querer criar uma discussão só aí. Vamos trazer a discussão aqui para a frente também. Tem que ter um limite, porque nós temos que ser tolerantes com tudo, exceto com a intolerância. Senão, isso está a criar, inevitavelmente, intolerância. Se tu chamares parvo a ele, pode afetá-lo, mas a mim não, estás a ver? Portanto, cada pessoa tem. Deixa-me só dizer, eles nos meus tempos. Oi! Malta, eu também faço parte do diferencial e isto está a ficar uma loucura, portanto, vamos dar aqui a palavra ao professor, só um segundo. Nos meus tempos, a coisa que eu mais gostava era ouvir. Há argumentos que vamos arremessando. Se é boa, se tem qualidade. A partir do momento em que aparece o argumento eu não gosto, o Habermas diz que acaba a discussão. Já não estão no mesmo plano de entendimento. E é o que se passa quando se discutem questões de liberdade de expressão. A minha opinião. O único ponto que eu quis frisar foi qualquer argumento cuja premissa inicial seja tem que haver um limite à liberdade de expressão, eu acho que é perigoso, porque vai nos limitar noutros argumentos que nós queiramos usar. É por aí que eu disse isso. Agora, se qualquer discussão pública tiver bem qualquer pessoa envolvida, ouvinte, com argumentos lógicos, que se perceba que de repente o outro interlocutor passou de nível, já não estão na mesma discussão, não vale a pena continuar a conversa. Nós estamos a falar de situações em que as outras pessoas... Pessoal, eu peço que não interrompam, peçam para falar primeiro. Peçam para falar primeiro e ouvir, porque senão isto é uma confusão. Pessoal, aqui à frente há pessoas que querem falar, portanto elas vão falar primeiro, depois vamos um bocadinho em ordem e ficam calmos, está bem? Tu já estavas primeiro há algum tempo. Posso? Então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa, está a ser espetacular, está a valer a pena ter sido trabalho para isto. Então, vários tópicos a tentar não ser muito confuso aqui no meio deste processo. Um bocado em linha com o que eu acho que ele estava a dizer ainda há bocado, sobre a questão de nós estarmos a submeter as máquinas que até podem vir a ser superiores a nós, a um plano inferior, e em linha com esta conversa toda do politicamente correto e da nossa obsessão com sermos tão bonzinhos e defender os animais e defender as plantinhas e defender o outro por coitadinha das palavrinhas. O que eu acho que o que eu gostava de lançar a reflexão e um dos temas que eu acho que era interessante pensar era, assumindo que chegamos a uma situação em que temos robôs sofias que são sentientes e que têm consciência e que têm dor, mas que no fundo são brutalmente superiores a nós, porque no fundo não morrem, podem acumular conhecimento de forma ilimitada, não se cansam ou não se precisam de se cansar. O que é que vocês, e eu infelizmente temo que já sei a resposta de algumas das pessoas, fariam em relação a este tipo de seres? Se lhes davam ou não davam os mesmos direitos do que nós, pessoas? Eu acho que uma coisa que se tem perdido no Ocidente, um bocado em linha com este politicamente correto e estas coisas todas, é ter-se perdido o pragmatismo. Nós, para além de seres racionais, somos seres vivos, e como seres vivos nós temos um objetivo fundamental, que é o objetivo da sobrevivência. E a sobrevivência depende muito do pragmatismo. Nós vamos ser bonzinhos e respeitar-nos uns aos outros, e essas coisas todas, enquanto isso não afetar a nossa sobrevivência. A partir do momento em que eu precisar de roubar para comer, se calhar, eu de certo posso considerar que roubar é errado, mas vou fazer isso. E a partir do momento em que eu se calhar precisar de escravizar os robôs ou de os exterminar a todos, e quem diz robôs diz noutras eras, se calhar em relação, e agora vai chocar muita gente, mas outras raças ou whatever, o ponto é, enquanto isso contribuir para aquilo que é a forma de vida que pessoas querem ou que pessoas dependem disso para viver, não vamos falar do ambicionar algo mais, mas vamos falar em termos de sobrevivência. Até que ponto é que nós não devemos de facto fazer isso? Eu sou totalmente do lado pragmático, temos de pôr os robôs no seu lugar, eles vão-nos superar,
e portanto melhor é ser medíocrezinho, eu sei, é um pensamento medíocre, ser medíocrezinho e pô-los lá no seu cantinho, que é para isso não afetar a nossa vida. Porque no fundo o que eu quero e o que eu acho que nós todos queremos é viver bem. E em linha também um bocado com isto, gostava de falar de um outro ponto e que vai ser um grande conflito agora nos próximos anos, já está a acontecer, que é a quarta revolução industrial. E que é, não sei se já foi falado, eu peço imensa desculpa por ter chegado atrasado aqui ao debate, mas a quarta revolução industrial basicamente trata do facto de nós termos cada vez mais inteligência artificial, afeta a estrutura produtiva. Eu sou economista, sou um white collar, e quer dizer, e vocês estão todos a estudar para engenheiros, e nós estamos naquele espectro da sociedade em que as nossas profissões são feitas, ainda são nossas, porque nós somos pessoas inteligentes e que nós fazemos coisas que as máquinas que vocês criam, pensem que isto vai ser tudo culpa vossa, as máquinas que vocês criam ainda não conseguem fazer aquilo que nós fazemos atualmente, não conseguem ainda pensar fora da caixa. O Excel com o modelo financeiro que eu faço para comprar edifícios de milhões, eles ainda não conseguem fazer sozinhos, ainda tem de ser eu a pensar e a raciocinar como é que estas ideias todas se encadeiam. Mas vocês vão chegar lá e vocês vão tirar o emprego. E o ponto é, até que ponto ou que tipo de estrutura de sociedade é que os oradores e depois vocês todos veem para o futuro num contexto em que realmente os empregos estão todos em risco? Não vai haver cá grandes empregos para nada, porque efetivamente as máquinas vão conseguir investigar, efetivamente as máquinas já conseguem pintar e criar música e fazer montes de coisas, certo, se calhar ainda não estão bem, e se calhar nós não conseguimos imaginar que elas, eu estou a tentar lançar o desafio no ponto em que elas realmente vão ser humanas. E eu acredito que isso é realmente possível, porque um outro ponto de reflexão, e peço desculpa, estou-me a alongar imenso, é que o que é que nos distingue assim tanto de uma máquina? Nós no fundo somos computadores feitos de carne. Basicamente, quanto mais se estuda o cérebro... É a história do amor e da sexualidade. Não, mas a questão é, isto são tudo células e químicozinhos que interagem entre eles e coisas microelétricas. Vocês saberão isso melhor do que eu, sinceramente. E os genes? Pronto, o ponto é... Mas os genes também são coisas físicas. Nós estamos a falar de coisas físicas e químicas que estão cá dentro. A não ser que entremos para... A não ser que entremos... Certo, é tudo físico. O ponto é, a não ser que entremos para o ramo da religião e falar de coisas místicas que se calhar, mesmo que nós dissequemos o cérebro até aos seus elementos mais quânticos lá dentro, não vamos descobrir. No fundo, isto são coisas que são replicáveis, se calhar em metal, se calhar... Não importa o material. Mas são coisas replicáveis. O que é que nos distingue assim tanto deles? E no fundo, pronto, eram estes pontos de reflexão. Peço desculpa, alonguei-me imenso. Hope you had fun. Sou o Miguel aqui à frente, mais uma pessoa, e já vos dou a palavra aqui à Catarina. Eu gostava que fosse primeiro eu para o professor finalizar, não é? Eu finalizar. Eu depois fiquei com ansiedade porque você diz. Não. Miguel. Eu não vou arriscar a responder aqui ao meu colega, que acho que às vezes é difícil para mim. Só queria tocar num ponto que é um pormenor que eu acho que é muito importante e tem sido absolutamente ignorado por todas as discussões acerca de censura por parte do Facebook ou de qualquer outra entidade. Em relação especificamente às redes sociais, eu quando faço reportar um abuso, não sei se é assim que se diz no Facebook, quando faço uma coisa dessas, estou a pedir ao Facebook ativamente que tire aquilo por determinadas razões. Posso ou não explicar-lhe porquê. E o Facebook vai ter que decidir, vai ter que criar um processo qualquer de decisão que vai avaliar se isto é de facto um abuso e se é de facto necessário tirar aquilo da praça pública. A minha questão aqui, que é extremamente importante em relação à liberdade de expressão, é que eu não confio no Facebook e eu não elegi nenhum programador de algoritmos do Facebook para dizer o que é que eu posso ver e o que é que não posso ver. Portanto, se isso fosse uma questão meramente democrática, ainda podíamos ter esta discussão. Mas acho que não é possível que haja alguém que defenda que o Facebook deve ter o poder de decidir o que é que deve ser, o que é considerado um abuso e o que é que não é considerado. Portanto, o que o Facebook fez foi criar uma praça pública. A partir daí, nesse sentido, acho que qualquer intervenção por parte do Facebook para decidir o que é um abuso e o que não é um ataque à liberdade de expressão e é um perigo, porque é um poder enorme sobre mim próprio que eu estou a conceder a uma empresa que não elegi. Pronto, já acabaste, Miguel? Eu vou perguntar à plateia quem é que tem alguma coisa para dizer ou para perguntar, e depois é a última oportunidade que vocês têm para falar. Vou a palavra aqui à mesa e fechamos o debate porque já nos vamos alongar um bocado. Afinal, eu tenho a senhora ali de entrada a chatear na cabeça. Posso fazer uma anotação?
Há pessoas que já estavam, aquele rapaz já tem o braço levantado há muito tempo, desculpa lá. É muito rápido, é só dizer, mas no Facebook nós estamos a utilizá-lo porque nós quisermos, então sujeitamos às regras dele. Se tu quiseres ir dizer aquilo que queres dizer para o Facebook, ali para o meio do Terreiro do Paço, ninguém vai aparecer e dar uma postada. Ok, pode dar, mas depois vai ter o estado da polícia em cima. É óbvio que o Facebook não é o único meio de conversa, por isso a liberdade de expressão não se cinge só ao Facebook. Estás a usá-lo, tens de aceitar as regras. O que eu quero dizer é que tu tens a liberdade de Adriano. usar o Facebook. A doutora Catarina referiu à Vermas e eu tenho a certeza que está a decorrer neste momento uma nova reestruturação da esfera pública. Completamente. E nós ainda não estamos de todo a saber lidar com ela. E eu vou ligar isto à minha última intervenção, que é, e é muito o que foi dito aqui relacionado com os livros. Neste momento não é centralizado, são várias empresas, vários estados, várias campanhas políticas, várias campanhas de marketing, etc., a criarem as suas estruturas de poder e a colocarem nesta nova estrutura da esfera pública. Onde é que a liberdade de expressão fica aqui no meio? A liberdade de expressão sempre teve limites, quer dizer, se o Estado Islâmico tenta fazer publicidade nesta esfera pública, acho que ninguém se vai opor aqui que ela seja imediatamente retirada, como está a ser neste momento, com, segundo o Facebook, 99% de eficácia. Se um grupo como o NAMBLA, como se chama? NAMBLA, não é? National Association of Men, Boy. Eu sei por causa de pessoas que dizem isto, se calhar quer agir a legalizar a pedofilia. Acho que todos concordamos que isso não pode estar na esfera pública. Sim. Se alguém mete uma imagem na internet maquilhado, um homem maquilhado, e aparecem 100 comentários a dizer eu vou-te apanhar na rua e vou-te dar nos cornos, eu espero que haja um consenso, ou que consigamos criar um consenso enquanto sociedade, que isso não é um discurso que deve ser aceito na nova esfera pública. Mas isto são questões muito complicadas que ligam à liberdade de expressão, obviamente. Esta nova estruturação vai dar muito que falar, provavelmente, nas próximas décadas. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Mariana, vou começar pela esquerda. Força. Gostava só de dizer duas coisas muito rápidas. Todos estes comentários eu gostei e quero agradecer a todos por isso, porque isso permite-me tirar aqui uma conclusão engraçada, que é, ao termos a internet connosco, nós acabámos por ter acesso a trocas de informação muito rápidas. Mas o que é que não acompanhou? Nós. O que é que aconteceu? Passámos a ter sistemas de informação que nos permitem aceder a notícias muito rápido e a reagir muito rápido, a ter uma opinião muito rápido. Temos ferramentas para aprender muito, muito rápido e poder formar uma opinião sobre um assunto muito rápido. Temos mais facilidade em juntar-nos em grupos específicos, ou seja, nós aceleramos o nosso mecanismo de ação, mas não aceleramos o nosso mecanismo interior. E quero pegar também um pouco no tema que o professor e a doutora Catarina falaram, que é a questão do amor e a questão da construção do eu. Pegando nisso assim muito rápido, quero apenas dizer que eu sinto que há aqui um denominador comum em todas as discussões que estamos a ter hoje e também naquilo que os livros falam, que é a educação dos humanos e a educação das máquinas. Nós precisamos, antes de mais, e acho que é um consenso aqui entre todos, precisamos de educar as máquinas para elas não fazerem asneiras. E também precisamos de educar as pessoas para elas não fazerem asneiras. E aqui entra a questão da opinião, que é, nós não temos uma linha que separa a educação das falhas à liberdade. E gostava apenas de perguntar à doutora e ao professor se nas vossas áreas, no vosso conhecimento, é possível traçar, nem que seja uma área, a nós humanos, o que é que distingue o desagradável do nocivo. Posso só, eu queria responder a duas questões, o primeiro daquele rapaz e depois do rapaz, começar por aquele só para não esquecer também. Sobre a parte do Estado Islâmico, em que todos concordamos que é negativo e que não devemos, ou pelo menos não devemos aceder à propaganda desse Estado. Eu vou dar o exemplo do Mein Kampf, do Hitler, que acho que todos concordamos que é um livro racista e que bastante negativo, mas que é um livro que todos podemos ter acesso e que eu até acho que, em certa medida, é importante ler para também percebermos como aquilo é mau e como aquilo não funciona. Quer dizer, depois
cada um depois pode dar a sua opinião em relação ao livro em si, mas acho que, mesmo sendo algo negativo, é sempre importante tentarmos ler, e como o professor disse, nós aprendemos a ouvir e não a falar, porque para concordar comigo eu não preciso mais de ninguém, já concordo comigo, eu preciso dos outros para tentar perceber e ver outras perspectivas. Ou seja, e também porque eu, quer queiramos, quer não, a liberdade tem efetivamente um limite, não concordo com nenhum tipo de censura, e só para dizer que uma ideia que todos concordamos que é negativa, como o caso do nazismo, todos, pelo menos aqui dentro da sala, acho eu, porque há pessoal que ainda defende isso, mas é importante ao mesmo haver a liberdade de haver esse livro e podermos estudá-lo, pois podemos ou não conseguir. Eu posso dizer que eu tentei ler e achei que aquilo era demasiado... Tenta ser mais breve, mais rápido, se favor. Excessivo para eu ler, mas acho que é importante alguém ler e também fomentar, não é fomentar, quer dizer, fundamentar as suas opiniões contra ou a favor, isto já é outra questão. Só para, sobre a questão daquele rapaz de como é que vai ser o modelo da nossa sociedade quando as máquinas forem totalmente cientes e um futuro bastante longínquo, espero eu. A doutora Catarina falou logo isso de início do subsídio rendimento único. Eu vejo uma solução, sem querer entrar em muitas ideologias políticas ou algo do género, ou seja, em que há um rendimento que toda a gente tem acesso, porque efetivamente, tirando as pessoas que vão produzir ou dar manutenção a esses robôs, mais ninguém vai ter trabalho. Ou então um modelo em que tudo o que esses robôs produzem, toda a gente tem liberdade de utilizar livremente. Pronto, eu aqui não quero estar a dizer que tem que haver umas cotas em que eu só tenho direito a 4 pães por dia ou o que quer que seja, mas se calhar também é importante para também não haver uma pessoa que de repente tira os pães todos e o robô não tem capacidade de produzir para os outros. Mas pronto, ou seja, continuando a haver um sistema de dinheiro em que toda a gente recebe igual e depois as pessoas que entram nos robôs não recebem o extra e têm, pronto, uma vida melhor, digamos assim, ou então tudo o que os robôs produzem é livre, qualquer pessoa pode utilizar dentro da capacidade dos robôs de produzirem. Pronto. Isso é uma discussão, se calhar, marcamos outro dia também para debater. A pergunta dele. Eu ia só fazer uma pequena correção, não sei se era correto, não é? Fazer politicamente correto, corrigir alguém, mas o Estado Islâmico que foi criado é fundado, é manipulado pela América, não é? O Estado Islâmico, assim, no meio de nada, quem criou o Estado Islâmico foram os americanos. Portanto, não isso é mau estar a apoiar o que o Estado Islâmico faz, lutar com os terroristas. Claro que é mau, não é bom, mas é isso. Sim, eu estou a dizer sim, estou a dizer que acho que, mesmo sendo mau, às vezes é importante também perceber os motivos que eles fazem também depois poder combater, tal como é importante ler o Mein Kampf para tentar perceber isto não é correto, como podemos eliminar isto. Força, só para responder, eu sou totalmente a favor de uma editora a publicar o Mein Kampf, porque é um livro a nível histórico muito importante de leitura. É completamente diferente a teres, por exemplo, um grupo nazi proativamente na esfera pública a recrutar pessoas para exterminar novamente os judeus. Sim. Os judeus são duas coisas diferentes. Outras Foram muitas. Sim, só estava a dizer. Pessoal, participações, podemos fechar as participações da audiência. Posso devolver a palavra aqui à mesa? Ou alguém quer dizer? É breve? Só para dizer que lá está, como estavas a dizer, há muita propaganda e estamos a tentar fechar essa propaganda. Mas eu acho que também seria importante pensar porque é que essa propaganda, se calhar se toda a gente estivesse aqui e olhasse para a propaganda, nós íamos perceber isto está mal, não quer ter nada a ver com isto. Ou seja, porque é que essa propaganda acaba por afetar a sociedade, quais são os problemas da sociedade que nós próprios fazemos parte, criamos, que levam a isso. E depois também em relação às fake news. É claro que as fake news existem, é importante combater as fake news, mas também acho que se tem que criar e aqui passar às pessoas, lá está uma coisa que eu também acho que a maior parte daqui das pessoas que estão nesta sala tem, mas há muitas pessoas e se calhar a maior parte das pessoas não tem, que é perceber ou tentar informar-nos mais do que ver um post no Facebook e acreditar piamente logo a seguir que aquilo é verdade porque eu vi no Facebook. Ou seja, criar essa parte de autocrítica e nós pensarmos, eu vi isto aqui, mas deixa-me ir informar-me mais. E acho que isso falta muito nas pessoas, essa velocidade que aquele rapaz também falou, essa velocidade enorme que neste momento nós temos para chegar à informação, mas depois não sabemos de onde é que vem esta informação. E temos que também tentar, cada um de nós, ir à procura, ver se aquilo é verdade e tentar nos informar mais possível. Catarina. Bom, eu devo dizer que adorei estar aqui, adorei ouvir-vos. Dou aulas no 3º ano e quem dera
ter alunos como vocês. Não tenho, infelizmente. Falta-me massa crítica na aula. Estou a exagerar só porque estou um bocadinho zangada com alguns elementos e nós tendemos a tomar a parte pelo todo, não é? É natural, é humano. Tem diversas coisas, diversos pontos para fazer, mas vou tentar fazer alguns. Vou começar aqui pela última. Não é só no Facebook que há fake news. As notícias, os canais noticiosos mainstream compram notícias. Há agências noticiosas que são movidas por interesses que nós não conhecemos. Nós não sabemos quem é que está a puxar o porlinho do quê. A Reuters, a Associated Press vendem notícias aos nossos canais noticiosos. Eu acompanho por vezes a Russia Today e é gritante a diferença, por exemplo, no caso da Síria, das notícias que surgem. Eu não sei o que é que está certo e o que é que está errado. Contudo, o modelo da Russia Today tem, por exemplo, programas interessantes em que qualquer um pode intervir, qualquer um pode romper e tentam, pelo menos, criar debate. Menos mal. Mas, isto até é por falar na Rússia, de fundo, há problemas no mundo que nós não conseguimos perceber e money talks, bullshit walks. Mas mais vale acompanhar vários canais e diferentes, Russia Today, Al Jazeera, CNN, todos ao mesmo tempo do que só um e pensar que aquilo é verdade sobre aquilo. Portanto, isto leva-me aonde? Leva-me à internet. A internet, quando surge é uma promessa brutal. Podemos lá encontrar tudo. É como a história do avião, das sementes e das mecas. Nós vamos à internet procurar o quê? Temos que começar por uma questão individual. O que é que eu quero desta comunidade global? Temos que tirar de lá o melhor para nós e o melhor para o mundo. Não é ir atrás de entretenimento barato, não é ir atrás de coisas que nos possam até ofender. Reservem-se de coisas que vos possam ofender. Eu tento não ver coisas que me ofendam e sou uma pessoa completamente convencional e também sofro por isso porque sou artista plástica. E também há uma dificuldade nas artes plásticas de aceitarem uma mulher casada, com 2 filhos, com um trabalho paralelo, porque não sou suficientemente excêntrica. Também há que dizer estas coisas e estou a ser politicamente incorreta, estou a ser correta, estou a ser homofóbica, acho que não. Estou simplesmente a expressar a minha opinião como pessoa que já anda nisto há algum tempo. Certo? Isto, por e idiosincrasias à parte, voltando ao debate e à parte mais científica da coisa. Porque aí podemos encontrar alguma margem de entendimento comum. Passámos aqui várias vezes na questão da técnica. E aqui o colega que chegou agora fez umas questões interessantes. Vocês todos viram o 2001 Odisseia no Espaço? Sim. Há ali um raccord maravilhoso. Que é quando aquele macaco excêntrico, aquele primeiro símio, nosso antepassado, olha para o osso e percebe que há ali uma ferramenta. E depois atira o osso ao ar, depois de ter partido, percebido que encontrou uma ferramenta, tira o osso para lá e num raccord, num frame que passa de um plano para o outro, o Kubrick conta a história da humanidade e da Terra. O nosso nascimento enquanto Homo sapiens sapiens, homens que sabe, e claro que alguns não sabem nada, foi um nascimento para a técnica. A antropogênese é coincidente com a tecnogênese. A palavra, articular uma palavra, é uma atividade puramente técnica. A palavra escrita é outra tecnologia. Há um ensaio do Sloterdijk, Peter Sloterdijk, um filósofo alemão que agora é uma vedeta, e bem, é um grande filósofo, que se chama Regras para o Parque Humano. E esse texto, isto para tentarmos levar outra vez à questão da liberdade de opinião para assuntos mais interessantes, que nos envolvem a todos, porque é a humanidade, somos todos iguais, somos humanos. E questões verdadeiramente gerais, que são essas que eu procuro trabalhar em filosofia e até nas artes, acho que devem procurar ligar todos os indivíduos. E o Sloterdijk somente apresentou uma espécie de... É um ensaio complexo, vou reduzir certamente muito a... Eu não quero ter pressão, Catarina, mas já temos... Mas eu trabalho as antropotécnicas. O que é que são as antropotécnicas? É a palavra escrita, até à manipulação genética. Nem sequer falámos aqui.
O Habermas chocou-se com aquilo que ele estava a dizer, por causa, claro está, da eugenia, e gerou a correspondência mais interessante que podem imaginar entre os dois. Mas que realmente questões onde há argumentação, onde a opinião estruturada pode servir o pensamento. Tudo isto para chegar realmente à questão da antropogênese, ser uma tecnogênese, e pensar ainda outra coisa, por causa da questão das máquinas. O binómio sujeito-objeto está obsoleto. Não se deve pensar assim o social, a sociologia, entretanto, pareceu um bom autor, o Bruno Latour, que vem dizer que a sociologia não existe social, existem associações. O que dita quem é ator é quem age. É um software, se age, logo é ator. Isto dá outra metodologia para ler o mundo, para ler as novas dimensões na esfera pública, como um programa, um software pode gerar uma concatenação de associações, mas mais ainda, e é por isso tudo que nos sentimos mais preocupados ou tensos, e voltando aqui aos livros, é que todas as ligações entre sujeitos e sujeitos, entre sujeitos e objetos, e entre objetos e objetos, para retomar o binómio que estamos habituados, são agora rastreadas. Vocês diriam, está bem, mas o lavrador sempre calejou a mão na enxada, sempre houve ali uma ligação entre a ferramenta e a mão humana. É certo, mas não havia uma linha escrita em zeros e uns de como a mão foi calejada. Acontece que agora todas as ligações podem ser capturadas em zeros e uns e arquivadas e ressampladas, etc., editadas e retornarem, como o caso do Watergate, que encetou o magnetofone, que encetou toda esta problemática em torno das escutas, das conversas, dos enunciados que ficam registados. Mas pronto, vou ficar por aqui porque sou pouco. Para fechar. E obrigada. Temos para casa. Três coisas, mas baseadas um pouco também na experiência e nos conhecimentos que eu tenho. Tirando a última, que é quase resposta direta àquele... Eu não sei como é que ele se chama. Vasco foi uma lefada de ar fresco nesta discussão toda. E provocatória, muito. Ora, primeira questão. A questão das limitações à liberdade de expressão. Eu posso dizer, tenho contactado com isso, que existem limitações, seguramente. Por exemplo, vocês não veem notícia nenhuma sobre o suicídio. E, no entanto, todos os dias as pessoas se atiram da ponte. Há muitos suicídios. Mas existe um consenso nas redações de que não se deve falar do suicídio, por causa do chamado efeito Werther. Sabem o que é isso? Quando o Werther escreveu a paixão do jovem Werther, houve uma onda de suicídios pela Europa. Portanto, falar do suicídio ia provocar o suicídio. No entanto, hoje de manhã, quando estou num hotel, abro a televisão e ouço o Correio da Manhã e os outros, e a primeira coisa que eu vi foi um homem que matou o filho. Não tem efeito Werther? Tem, sim. Tem. E o Correio da Manhã é responsável pelas grandes coisas nocivas que se fazem. Resposta direta assim. Há realmente uma diferença entre o desagradável, é bom fazer coisas desagradáveis, é bom fazer confrontação, é bom bater com a cabeça nas paredes, para assinalar a realidade. Mas as coisas nocivas, nós temos que aprender quando são destrutivas. E temos que aprender com os nossos erros, como fazem os pilotos de aviação, como fazem todas as coisas de alta responsabilidade. E a vossa atividade é de alta responsabilidade. Tem que aprender com os erros. E é isso que nós estamos constantemente a aprender e vamos continuar a aprender e espero que vocês, que têm um poder imenso neste momento sobre a sociedade, também aprendam com os erros. E acho que imensa gente, imensos cientistas estão a aprender com os erros. E essa, penso eu, é a diferença entre o desagradável e o nocivo. O nocivo é o erro com que a gente vai aprender. Segunda questão. O humano, o que é isso do homem, o que é isso do humano, o que é a humanidade, não sabemos. Okay? Isso que é a minha coisa. Nós não sabemos o que é o humano. Mas sabemos que na fundação do humano estão várias coisas. Uma delas é realmente a fabricação de objetos. Pedra lascada, uso assimétrico das mãos, lateralização hemisférica, questões que estão agora nas neurociências e que estão a perceber. A questão da meditação, a questão do passado, a questão do futuro, que não existe. Mas a gente precisa saber o passado
por causa da nossa identidade. Que é aqui, o problema destes dois livros é que aqui não há passado, nem futuro, há só o presente. E então perdeu-se completamente a identidade. O que é a identidade? Ninguém sabe. Podemos ter uma sessão inteira a falar sobre isso até um dia. Agora, há uma coisa importante, é que no homem, o que é a coisa mais importante no homem foi a exogamia. Fundou, não é verdade? Todas as sociedades humanas são fundadas na exogamia. Por isso é que muitas coisas são proibidas, por exemplo, o incesto. Tudo isso. Não. Pronto. Embora as pessoas neste momento vivam muito dentro das famílias e as coisas estão complicadas. Agora, aquilo que acontece, a exogamia depois também tem a ver com a capacidade das pessoas se cooperar. E de facto, nós temos ainda instintos tribais, com o líder, mas nós conseguimos entender numa cidade, através da linguagem e através das regras e das coisas que aceitamos, incluindo a democracia, por exemplo. São regras que aceitamos. Pronto. Porque é que isso se faz? Como é que isso se faz? Também há quem diga, e Yuval Harari diz que essa é a nossa maior fragilidade. Acreditar em ficções. Ficção da nacionalidade, ficções religiosas, tudo isso, mas são ficções úteis e partilhadas. E é através dessas ficções que nós colaboramos uns com os outros. Tem a ver com o nosso próximo. Portanto, a nossa maior fragilidade foi também a nossa maior grandeza. Porque foi assim que os humanos conseguiram colaborar, não ao nível de 30, como a Catarina disse, que de facto é assim. Os nossos indivíduos estão preparados para funcionar só com as pessoas que conhecemos, que não são mais de 30, quando mundo 100, há quem fala em 100. Mas milhões, não. Só ficções úteis, só partilhando ficções úteis. Uma das ficções é o dinheiro. Bem, agora, nós não sabemos, mas agora existem imensos estudos neurocientíficos que podemos falar agora disso, não vamos falar disso, mas existe imensa coisa neste momento e nós podemos saber o que é. Agora, a questão é que realmente, se acabamos com a crença no dinheiro, deixamos de cooperar. E, como sabe o Vasco,